Meu nome é Kelvin Carbone, eu sou o host do podcast Edu Store. Estamos no episódio 4. Hoje eu tenho a presença ilustre aqui de uma empresária, estrategista digital focada em administração geral e pública. Esta incrível empresária é dona da Carranza Educação. Giovana construiu uma operação que une tecnologia, posicionamento, produto digital, comunidade e tecnologia para gerar resultado para os seus alunos. Giovana, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. A gente vai fazer um episódio épico hoje. Perfeito, então muito obrigada pelo convite e vamos aqui avançar. Show de bola. Bom, eu quero começar com o bloco 1. Nesse bloco 1, eu quero saber aquele momento de professora a empresária. Quando que foi aquele turning point, né? Quando que a gente deu aquela virada de chave? Quando que tu deixou de enxergar que tu estava além de somente ser uma professora? Não que seja somente ser professora, mas a gente entende que quando a gente está começando a criar uma escola, a gente não pode pensar somente como professor. Então tem essa virada de chave que a gente tem que se preocupar com coisas a mais. Eu sou professora desde 2001, mais ou menos. Primeiro era professora de idiomas e depois fiquei como professora de concurso. E professor de concurso, ele ganha muito bem, quando ele é muito bom, né? Já estou dizendo que eu sou excelente nisso, né? Muito bom. Mas o professor, eu tive a sorte de ter uma demanda muito alta de administração para concursos e poucos professores. Então, quando há uma oferta-demanda desequilibrada, eu conseguia fazer um bom dinheiro como professora de administração para concursos. Só que minha carga horária é gigantesca. Eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, domingo, sábado viajava muito para dar aula em outras cidades, para outros cursinhos preparatórios, porque na época não tinha muitos cursos online, então era muito presencial. E aí eu viajava muito para Recife, para Brasília, São Paulo e assim vai. E aí chegou um momento que eu dizia, como é que eu faço para manter o meu padrão de vida, o dinheiro que eu ganho, mas trabalhando bem menos? Eu já cheguei a ter 88 horas de aula por semana. Meu chapéu. Então, a saúde estava muito afetada. Sim. Então, eu queria fazer alguma coisa até que eu comecei a descobrir o marketing digital, né? Mas antes disso, foi mais ou menos em 2013, quando eu disse, eu preciso ser empresária. Não posso apenas ser professora, porque a gente termina vinculando o que a gente ganha à nossa disponibilidade de horas. Então, se eu tinha 10 horas por dia, aquele era meu teto de salário e assim era, né? Sim. Vendo hora, as horas são limitadas, não tem Isso. escala. E aí, em 2013, mais ou menos, eu comprei 2 lojas de fast food. Duas De lojas. shopping. Latrone, tá? 2 lojas de fast food, que eu disse, pronto, com essas 2 lojas eu vou conseguir ter alguma entrada que não vai depender tanto de aula. Em 2015 surgiu a oportunidade de efetuar a compra de um curso presencial, que estava fechando em Fortaleza, aí fizeram uma oferta pra gente, e a gente começou com um curso presencial para concurso. Eu entrei no online já em 2017. 2017, daí tu começou Mas ainda continuava com as franquias? Continuava com as franquias, continuava com o curso presencial e tinha um online. E aí, quando foi em 2018, eu vendi as 2 franquias. Olha a minha sorte, eu vendi em 2018, veio a pandemia em 2020. Bah, saiu ali. Eu vendi por valores bons porque a empresa faturava bem, mas é o que eu estava sobrecarregada. E aí, a pessoa que comprou, infelizmente, as 2 quebraram, né, com a pandemia, que shopping não perdoa, continua cobrando aluguel, por mais que esteja fechado. E a mesma coisa aconteceu com o presencial. O presencial também, eu saí em 2019 para ficar 100% online. E o presencial também quebrou. Sim, porque foi uma onda absurda, né? E muita gente vivia só do presencial. A gente teve um case aqui do Rio Grande do Sul muito legal, que foi o case do Fênix Vestibulares. Em 2020, quando veio a pandemia, 100% da operação deles era presencial. E eles tiveram que virar do dia pra noite, online, oferecer online pros alunos e fazer toda uma estrutura. E era gente pra gravar, gente pra fazer decupagem, coisa que não existia. E aí eles encontraram a gente, acho que foi por uma recomendação de algum parceiro nosso. Eles falaram, cara, tô nesse cenário aqui e tal. E falei, cara, vamos te acolher, o Humberto e a Carol. Falei, a gente vai pegar a operação de vocês e vai fazer uma virada de chave, vamos trabalhar tudo dentro do online e tal. Hoje, já passou a pandemia, já tá com o presencial 100% ativo e ainda continuam com o online, que eles enxergaram que o online, além de agregar valor, ainda assim é um outro canal, que isso gera muito mais perspectiva para o aluno que vai chegar. Cara, não vou ter só o presencial, eu ainda vou ter as minhas aulas gravadas, ainda posso ter uma live, ainda posso ter várias coisas que vão correr dentro da plataforma, assim como comunidade e tudo mais. Então hoje eles são um dos maiores cases de pré-vestibular aqui do Rio Grande do Sul e viraram com a gente no meio da pandemia. Então foi aquele caso de caos, tempestade e depois
a bonança. Eles tiveram uma virada de chave muito boa, assim. E tem mais, se você já tem a estrutura do presencial com o custo do presencial e Sim. você conseguir agregar o online, o que entrar do online praticamente vai ser lucro. Até porque muitos empresários esquecem de olhar pro CAC, que é o custo de aquisição. Quando eu trabalho muito pro online, eu sempre fico num custo de aquisição muito alto. Então, ou seja, tem que ficar lá investido em campanha, criativo, isso, aparecendo e tudo mais. É. Quando eu trabalho numa recompra, né, dessa pessoa que já tá comigo, o CAC é zero. Eu não tenho que pagar pra ele me ver, pra ele me conhecer. Não, ele já me conhece, já sabe quem eu sou. Eu tô com esse produto aqui na vitrine, ele compra. Então ele já tem uma confiabilidade muito maior, que era o que a gente estava falando também anteriormente de marca. Ah, uma empresa que a pessoa ou determinadas pessoas são marcas, como exemplo lá da CIMED e demais outros players muito grandes, cada vez mais estão se colocando pessoas à frente das marcas para que isso transforme, porque a gente compra de pessoa para pessoa, né? E o presencial tem uma coisa, eu tenho um espaço físico, né? Sim. Então eu tenho um tráfego ali de pessoas que vão vendo a minha empresa. No online eu não tenho isso. Exato. Então no online eu tenho que pagar para que as pessoas trafeguem. E aí onde eu acho que às vezes algumas pessoas elas não percebem. Às vezes querem ter muito resultado com pouco investimento, mas o que o presencial tem da posição ali da marca, com a sua vitrine, um shopping, por exemplo, que tem a loja ali, a quantidade de pessoas que passam e vê a loja é muito grande. E aquele dali é orgânico, digamos assim. Claro que ele paga aluguel do shopping, tudo isso. Mas quando a empresa é online, não. Você vai ter que ir atrás do cliente, você vai ter que caçá-lo, digamos Sim. assim. E esse é, e eu cada vez mais tende a ser mais caro, né? A gente tá chegando num boom de ter que pagar cada vez mais, porque a gente sabe, a gente pegou o Mar Azul, aquele cenário limpo assim, que a gente pagava extremamente barato por um lead, e hoje tá cada vez ficando mais caro. E ninguém mais aguenta olhar uma tela a cada 20 segundos, 10 segundos tem um anúncio de 10 segundos. Tem streaming fazendo 1 minuto de anúncio. Então, assim, é absurdo. A gente não aguenta mais ser impactado por tanto anúncio. É todo mundo querendo vender pela internet, que isso tá virando uma bolha já. Então, cada vez mais caro e tudo mais. E agora eu quero entender o seguinte. Falando da Carranza Educação, qual foi a primeira decisão de negócio que realmente mudou o tamanho da Carranza Educação? Aquela que a gente sabe que todo começo ele é uma escalada, ele é bruto, ele é cansativo, o esforço é absurdo. Claro que, como tu já veio de um know-how, que tu já empreendia, tu já conseguia ter essa noção de estrutura, de gestão, tu já tem esse conhecimento também da gestão pela disciplina que tu administra, mas tem sempre aquele momento que dá a virada de chave, que tu diz, ó, mudou? Bom, quando eu decidi ficar 100% online, inicialmente eu pensava em me lançar como professora de administração e lançar especialistas, tá? Só que lançar especialista é meio complicado. Principalmente porque às vezes ele não tem noção do que é um processo de lançamento. Por mais que você explique tudo isso, ele não compreende que o especialista ele também tem que ser um vendedor, né? Então, alguns lançamentos deram muito certo. A gente fez lançamento que a pessoa em 24 horas faturou 300 mil, né? Especialistas com muita autoridade Muita digital, autoridade. que tinha que ter, óbvio. Não dá para você lançar sem autoridade. E alguns lançamentos, mesmo a pessoa com autoridade, como o processo de venda não foi positivo, então terminava o lançamento não tendo um bom resultado. E esses altos e baixos, eles são muito complicados, porque você tem uma equipe com muita energia, com muito trabalho. E eu digo o seguinte, quando você faz um lançamento com especialista, Uhum. é como se fosse assim, a equipe é a banda e o especialista é o cantor. Você pode ter uma excelente banda, mas se o cantor estiver doente, se o cantor estiver com a voz rouca, se o cantor não estiver afim, foi-se embora ao show. Vai ser péssimo. Então, eu não queria de novo ter um curso completo para concurso. Eu não queria de novo, porque eu já vinha do presencial, Uhum. né? Aí eu não queria mexer com concurso tanto assim. Eu queria fazer uma transição de carreira, Sim. pra você ter noção. Aham. Aí depois você para pra pensar e diz, menina, que loucura é essa? Isso aqui é o que eu sei fazer, isso aqui é o que eu mais sei. Então, quando a gente tomou a decisão de realmente se transformar em um curso preparatório para concurso, e aí foi que deu um boom gigantesco. Aí já não tinha mais oscilação, a sazonalidade e tudo isso. E aí começou a ter muito mais recorrência no perpétuo. Eu não preciso mais Justamente. ficar tanto Só no lançando, lançamento. porque é desgastante, né? A gente tem É. muito investimento de energia, financeiro e tudo mais, e às vezes não é o resultado que a gente espera. É. Então acaba também frustrando a banda, às vezes quando o resultado não tá legal, aí já vai Isso. fazendo o segundo lançamento, o pessoal já tá meio cabisbaixo, então... Eu tive um especialista que o lançamento era na segunda-feira à noite. De manhã a pessoa liga e diz assim, eu não tô afim. Eu disse, como assim que não tá afim? Então tu não tá entendendo o A nível gente de tá trabalho. trabalhando aqui há um mês para esse lançamento. Ele disse, não, mas é porque hoje eu não acordei com muita vontade. Eu digo, meu Deus, mas a pessoa fez e... Deu.
Qual a diferença entre, e aí, claro, né, falando dessa perspectiva de professor barra empresário, qual que é a diferença entre vender a aula e ter uma empresa de educação? Porque muitos professores vendem aula, de fato, Uhum, vendem hora, uhum, enfim, todos vendem uma transformação de fato que acontece dentro da uhum. disciplina deles. Mas qual que é a diferença entre estou vendendo aula e estou vendendo através de uma empresa de educação? É a minha empresa, né? É. Eu acho que quando a gente tem uma empresa, aí vem logo a nossa missão, Uhum, né? Aí vem a missão, a visão, os valores muito mais fortes. É muito difícil, como professor, eu vender uma missão, como uhum, se fosse, é que é a missão da Giovana. Mas quando eu tenho uma empresa, a gente, além de buscar um resultado, buscar onde é que o aluno vai chegar, a transformação em si, sim, está muito relacionado tanto com a missão para dentro da empresa como para fora. Por exemplo, a missão do Carranza Cursos é ajudar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Mas não só para os alunos, também para os próprios funcionários. Então, eu acho que você impacta muito mais vidas, você consegue transformar mais pessoas. Inclusive, teve uma funcionária que pediu para sair há 15 dias, porque ela vai mudar de cidade, que o marido dela foi transferido. E uma coisa que ela disse, que eu achei bonita, ela disse: professora, vocês impactam, vocês ajudam as pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Vocês estão cumprindo a missão e visão. Ou seja, isso me deixou tranquila e feliz, porque tanto para dentro quanto para fora da empresa, a gente consegue cumprir a nossa missão, sim. que é justamente ajudar as pessoas a não desistir dos seus sonhos e impactar também e transformar E vidas. eu acho que a empresa, ela é como a pessoa. Ela tem que ser bonita de dentro pra fora, primeiro. Justamente. E porque tem muita empresa que a gente vê que por dentro não é aquilo que vende, e aí acaba, é um castelinho de cartas, né? Que aquilo cai. É. Porque muita gente vai reclamar, muita gente vai ver que a entrega não é a mesma. Eu sempre brinco assim, pra vender é uma maravilha, mas pra entregar é um É. horror. Eu participo de muitos grupos de empresários. E se a gente perguntar qual a dor principal deles é a equipe. Eles sempre estão falando: ah, meus funcionários não vestem a camisa, meus funcionários não são comprometidos. Essa dor eu não tenho. Eu não tenho essa dor de formação de equipe. Uhum. Aí você vai dizer por quê? Por várias razões. Uma delas é porque eu acredito que existem algumas pessoas que querem que o funcionário vista a camisa, mas ele não veste a camisa da empresa dele, tá? Então, um empresário que diz que vai montar uma empresa porque quer ter o seu próprio horário, não é Esquece. assim, esquece. Então, a gente como líder, a gente tem que estar na frente, a gente tem que ser a inspiração daquele funcionário. Sim. Ele tem que perceber que ele não está trabalhando para enriquecer o empresário. Ele está trabalhando porque ele faz parte daquela comunidade, daquele grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas que vão ter a vida impactada. Então, a gente reforça muito a questão da cultura. Sim. A gente tem treinamentos mensais de reforço de cultura. A gente tem reuniões diárias de 15 minutos, que são as nossas deles, que Uhum. é justamente a questão do comprometimento. Então, quando tem um depoimento de um aluno, inclusive 85% dos meus funcionários são da geração Z, É porque mesmo? todo mundo reclama, Caraca. tá? A gente vende a ideia para eles do comprometimento através da transformação das vidas. Então, Uhum. qualquer depoimento, qualquer elogio, eu torno isso público, eu mostro para eles o quanto que eles estão transformando a vida das pessoas. A gente tem uma carga de trabalho bem flexível, Uhum. né? Então, eu acho que juntando todo, a gente consegue ter uma boa gestão e uma boa construção de cultura. Sabe, falando agora, eu lembrei de um depoimento do Guilherme Bentimol da XP. Teve um momento da construção da XP Investimentos que ele teve muitos problemas, ele chegou a se separar, casou novamente, mas ele ia vender a empresa porque ele não aguentava mais. E o maior problema foi que ele sabia construir a empresa, ele sabia tudo de investimento, mas ele sabia nada de pessoas. E aí o que que aconteceu? Quando ele quis vender, ele teve um conselheiro que falou pra ele assim, cara, eu vou ser teu parceiro e tal, mas assim, tu não vai vender a empresa agora. Eu vou te ensinar a gerenciar a empresa. Não, mas como assim? Eu já gerencio? Tá falando que eu não sei gerenciar a empresa? Não. Tu sabe gerenciar a tua empresa, mas tu não sabe gerenciar as pessoas. É, E quem toca a empresa são as são pessoas. as pessoas. E aí, quando ele começou a entender, e aí ele falou, cara, ali foi a minha virada de chave. Ali eu comecei a gerenciar pessoas e a empresa começou a andar sozinha. E aí eu comecei a entender que eu tava fazendo tudo errado. É isso mesmo. E eu já tinha, tipo, e tava fazendo tudo errado, e tinha muito dinheiro, tinha muita coisa, porque ainda era um mar aberto, mas, cara, eu tinha tudo, só que eu não tinha paz. E a paz era porque eu não sabia. Então hoje eu conheço as pessoas. Hoje eu sei o sonho de cada uma delas. Eu sei a ambição de cada uma delas. E eu preciso entender isso. Porque não adianta, não são pessoas que eu vou ficar substituindo toda hora. E pro empresário, é a pior coisa que tem ficar substituindo pessoas toda hora. Porque é um Justamente. treinamento, é investimento, é tudo isso. Então, ou seja, eu tenho que entender qual que é a ambição, qual que é a necessidade, qual que é a dor. Quando uma pessoa não tá legal,
Todo mundo tem seu dia ruim, tem seu dia bom. Eu preciso entender dessas pessoas e preciso que elas tenham confiança para expor isso para mim, para eu entender e agir da melhor forma. E pegar, extrair a melhor coisa dela naquele momento. Para que ela se sinta bem, para que ela melhore, seja ajudar, que nem eu brinco assim, com um agrado, um docinho, uma coisinha. Isso tudo faz diferença. Porque no final das contas, empresa, ela é feita de pessoas. E a gente vende para pessoas. Recentemente, um ano, eu assumi a parte da gestão. Porque como eu era o produto, eu era a cara, né? Então eu tinha uma pessoa responsável por gerir as pessoas. E por gerir a parte financeira e tudo. E aí eu contratei uma consultoria. Uhum. Uma consultoria e mandei pedir para fazer a pesquisa de clima organizacional. Quando a pessoa me apresentou, e ela inclusive disse, como ela tinha sido minha aluna anteriormente, ela disse, professora, eu sei como você é exigente. Eu sei como você é extremamente objetiva. A gente confessa, você sabe como é que eu sou. Vou direto ao ponto. E eu pensei que o clima organizacional estaria pesado por você, ao contrário. As pessoas te admiram, as pessoas te têm como referência, mas a pessoa que está responsável por gerir pessoas está destruindo a sua empresa. Você tem que mudar isso, isso, aquilo, outro. Ela me deu 3 fatores para eu mudar. Não deu 30 dias, eu mudei. E a outra coisa, a empresa ela estava sendo administrada de uma maneira autoritária. Clima organizacional pesado. Tinha funcionário que estava acumulando provas de assédio moral. Tinha uma ex-funcionária, inclusive, que estava guardando todas as provas para depois processar a empresa. E aí, quando eu assumi, que ela ficou sabendo, ela disse, não, agora que é a Giovana eu não vou mais. Para você ter noção como é que o clima estava pesado. Horror. Então, eu não faço a parte operacional, eu não tenho que estar me preocupando em dar o chocolate, o Dia das Mães. Eu tenho uma pessoa responsável. Sim. Eu não faço cálculo de folha de pagamento, isso eu não faço. Sim. Mas a referência, a que está puxando todo mundo para cima, para estudar, para aprender tecnologia nova, inteligência artificial. Eu sou a primeira que aprendo. Aí eu chego e digo, agora eu quero que você aprenda isso, isso, aquilo, outro. Eu não faço a execução. Sim. Mas eu faço todo o direcionamento. Mas esse é o nosso objetivo. Como empresário, a gente não pode estar 100% na execução. A gente tem que ter os nossos braços direito ali, que são aqueles que vão fazer o quê? A execução. Mas a ideia, o cuidar do clima, da visão, porque quem tá 100% no operacional, e aí eu também já digo que eu sou contra quem fala tem que ser do operacional. Não, tu tem que estar no operacional, mas tu não pode estar 100% Tu não no pode estar operacional. braçalmente Isso, fazendo. Isso. Você vai ter que estar de olho, mas não estar braçalmente fazendo. Por exemplo, eu não faço uma conciliação de alguma coisa. As autorizações de banco, tudo bem. Mas assim, eu não faço o pagamento de nada. Tudo aquela atividade operacional eu não faço. Agora, a questão do clima é muito pesado. A empresa estava em risco muito grande há um tempo. Imagina, Aí eu daí assumi. ter um churn absurdo assim de gente e fora o processo também, que é outro Que a desgaste. gente sabe que é uma dor de horrível, cabeça. É horrível. E aí, até aproveitando esse gancho, eu queria entender também, quando uma operação educacional, ela começa a crescer, qual é a área que tu vê que costuma dar problema primeiro? Começa a pegar fogo, assim. Atendimento, financeiro, suporte, conteúdo, tecnologia. Eu acho que está relacionado muito com a questão do suporte primeiro, Uhum. tá? E aí é a primeira coisa que a gente começou a contratar. Tá? Então, meus alunos têm acesso ao meu número de WhatsApp. Eu tenho um número só para meus alunos. E olha que a gente tem muitos alunos, né? Muitos mesmo. Muitos mesmo. Mas eles tiram dúvidas de administração e técnica de estudos comigo. E eles são bem bonzinhos. Eles não ficam me ocupando, não. E tem o pessoal do suporte. Então, acho que a primeira coisa é a questão do suporte. Principalmente porque é online. Então, dá aquela insegurança. Não consegui meu acesso. Então, tem a questão do suporte. E a questão do pedagógico. Né? Para que a entrega do produto seja muito bom. Porque de nada serve você faturar muito, não ter uma entrega. Você não ter uma sustentabilidade no mercado, você não ter um histórico. E se a gente trabalhar tantos anos com educação, então existe, querendo ou não, uma autoridade por trás, uma confiança que o aluno tem e que se ele decepciona se você não cumprir com aquela entrega Sim, porque que ele você não tá prometeu. comprando só um curso. Ele tá comprando o que a Carranza vendeu, que é o quê? A possibilidade de transformação. Isso mesmo. Muito depende do aluno, mas muito depende da nossa responsabilidade. Isso é uma coisa também que eu costumo falar, porque muita gente vê as placas às vezes por ego. Faturou 5 milhões, né? Isso aqui é a quantidade de gente que deixou muito dinheiro na mesa, às vezes o próprio dinheiro da alimentação, de muito sacrifício, confiando no teu produto. Isso mesmo. Então eu sempre entrego a premiação dizendo, cara, são 5 milhões de reais de muitas pessoas que confiam em ti. Então faz esse dinheiro valer. Porque o tempo das pessoas, o nosso tempo, todo o tempo, o tempo de todo mundo, ele é valioso. Não importa se a pessoa é X ou Y, o que ela é na carreira social não importa no nível social. O tempo, ele é valioso, seja de quem for. E no meu caso, como o aluno estuda para concurso, ele está numa dificuldade financeira.
Sim, tá? Às vezes o aluno diz assim, professora, como é que eu vou estudar se eu estou com dificuldade financeira? O rico não estuda para concurso. O milionário não estuda para não estudo. concurso. Quem estuda para concurso é quem está com dificuldade financeira, né? Então, às vezes ele pega o único dinheiro que ele tem disponível aí, sacrificando para comprar um curso. Então, como é que você não vai entregar, né? E aí onde vem a questão da preocupação, de mostrar que ele é um aluno. Porque a gente sabe que às vezes tem gente que tem aquela coisinha muito meio chata, aí eu procuro, Aham. eu construo aquela coisa no suporte. Ontem mesmo, tinha uma menina no suporte dizendo, e o aluno falou tal coisa. Eu disse, mas ele tem razão. Ele não conseguiu acessar para construir a cultura de que a gente precisa sim pensar no nosso aluno, pensar naquele estresse. Ele programou estudar e ele não está tendo acesso à plataforma, a gente tem que resolver o problema para ele o mais rápido possível, Possível. né? Porque na cabeça dele ele vai deixar de aprovar porque não vai conseguir estudar naquele dia. E a gente sabe que não é isso, mas a experiência do cliente que está em A primeiro lugar experiência, ali. claro. Porque a gente teve muita experiência, inclusive, com os próprios gateways de pagamento, que foi justamente esse cenário. Me perguntaram várias coisas, eu falei, cara, a maior dor da pessoa é, se ela tem um problema, ela quer pelo menos ter um canal pra extravasar. É. Então, nosso papel como quem atende suporte, e os guris sabem lá, eu sou muito chato com isso. Ó, cara, não pode deixar o cliente esperando, tem que ter uma solução. Ah, falou que tá errado, mas tem que fazer só isso. Cara, testa todos os pontos. E porque, cara, se ele não consegue é porque tem alguma coisa errada. Se tava certo, ele não iria reclamar. Com Então, certeza. algum ponto ele tem. Alguma dificuldade visual, alguma coisa, pode ser um problema na própria máquina e tudo mais. Mas aí eu sempre falei assim, cara, precisa de um canal onde a pessoa vai extravasar. Ela vai te xingar, vai falar um monte de coisa, aí teu objetivo é acolher. É quase que um psicólogo. É. Beleza, te peço desculpa pelo transtorno, a gente vai resolver, eu tô aqui com o teu atendimento. Pronto, acabou, tu desarmou. Porque a melhor forma de desarmar alguém é com carinho, é com amor, é chegar e dizer assim, não, eu entendo, eu sei que tu tá preocupada, calma que a gente tá resolvendo. Relaxa, vai dar certo. Ponto, esse é o principal. E eu acho que, baseado nisso, vamos para aquela pergunta que vai doer no empresário. Qual o erro de gestão que você cometeu e que hoje evitaria totalmente? É perigosa essa pergunta pelos problemas que eu tenho passado no último ano, né? É perigosa, né? Falando de uma maneira bem. É porque o Kelvin ele conhece toda a história, mas assim, falando um pouco o que é que eu não cometeria hoje. Eu acredito que qualquer parceria, qualquer sociedade, ela tem que ser muito transparente, né? Muito transparente. Então, se você tem uma parceria, se você tem uma sociedade, eu já tive sociedades anteriores e dificilmente a transparência ela existia. E como eu estava focada em dar aula, eu estava focada em dar o show, porque professor de concurso tem que dar aquele show. Imagina você segurar o aluno de manhã até de noite, Sim. você não entrega certificado, você não aplica a prova. Então, você tem que estar o tempo todo cantando, Uhum. digamos assim, né? Sim. Então, eu deixava essa parte da gestão do dia a dia de lado. Deixava na mão sempre de outras pessoas. Uhum. Só que eu sou administradora por paixão. Eu estudei medicina e abandonei. Eu sempre quis ser empresária, tá? Então, eu acho que o que é que eu cometi de erro? Delargar. Uhum. Delargar por comodidade minha. Então, eu focava 100% nisso aqui e isso aqui eu delargava. Só que se você é empresário, você não pode delargar. Mesmo que você não seja responsável por determinada área, você tem que saber o que é que está acontecendo. Você tem que supervisionar. Eu acho que o maior erro foi esse, eu não supervisionar. Eu literalmente delargar, não é delegar. Eu Uhum. Larguei. deixava de larguei. Nunca olhei. Larguei, nunca olhei com base Fui na olhar quando já confiança. deu problema. Já quando deu problema. Com base na confiança, com base em acreditar que aquilo dali estava sendo bem feito. Aí quando começaram a surgir os problemas, começando com o clima organizacional, e aí começaram outras áreas, eu percebi que o buraco estava muito grande. Sim. E aí foi onde eu disse, não, a partir de agora eu assumo isso daqui. Sim. E eu vou aproveitar até esse gancho para contar até uma história que a gente viu na imersão com a G4. A gente tinha... O pessoal da G4 tinha um CFO interno, e só que eles chegaram no nível, cara, que vamos ter que contratar um CFO de mercado. Porque tem coisas que estão a bangu aqui dentro da empresa e a gente pode ter resultados melhores. E aí o Alfredo Soares falou assim para nós, cara, quanto tempo vocês param para conversar, seja uma vez por mês, uma vez por semana, com o teu cara do financeiro? É. Cara, faz muita diferença. Faz. O meu financeiro hoje é na minha sala. O meu financeiro é o meu administrativo. São 3 pessoas, eu mais 2. Eu não tenho uma sala sozinha. Sou eu, o meu administrativo e o meu financeiro. É o dia todinho. É isso. Cortando as unhas, porque são os custos, Uhum. né? Eu tenho todinho. Corta custo, reduz coisa. Ele falou que a primeira ação de um CFO dele, que ele contratou, ele falou assim, cara, contratei o cara, bom e tal, não sei o que, tinha um bom track record ali. Ele falou assim, primeira ação que o cara fez, ele me economizou 300 mil reais. Ele falou, cara, vocês gastam, sei lá, 33 milhões no ano em cartão de crédito. Por que que vocês não estão com a empresa X ali, que tem 1% de cashback na fatura e tal?
300 mil reais. O meu CFO interno não viu isso. É. Entende? Então, esse cenário de poder ver. E outra, eu poderia também ter visto isso. Só que pergunta quantas vezes eu parei com o meu financeiro. Então, às vezes ninguém quer parar com o próprio financeiro. É porque é chato. E outra, às vezes tá entrando dinheiro varrer e aí tu acha que tá tudo bem. Só que, cara, corta um custo. Eu falei assim, tava comprando uma planta, aí vocês já. Eu falei assim, cara, tá, beleza, vou comprar as plantas pra ti e tal, lá pra casa e tal. O Alfredo não tem muito filtro, né? Ele falou assim, cara, eu quero um cashback de planta. Aí o cara olhou pra assim, cashback de planta? Eu quero o seguinte, ó, vai ter meu aniversário e tal, eu quero que tu me traga umas plantas, eu divulgo a tua marca e tal. Só que ele fez isso com vários parceiros. Então ele poupa muito investimento com parcerias e reduz muito o custo. E a redução do custo é livre de imposto, é lucro 100%. Então, ou seja, ele faz várias coisas assim, cara, me dá um cashback, daqui a pouco eu compro uma planta lá pro Thales, e aí a planta, sei lá, erudita, não sei o que, vai resolver. Então ele consegue sempre negociar. Ele falou assim, cara, chega pro teu fornecedor, aquele fornecedor que tu compra tudo durante um ano, diz, cara, eu sempre comprei já faz um ano, já gastei isso aqui contigo, então já investi isso aqui contigo. Dessa vez eu vou te pedir pra tu investir comigo. Me dá 60 dias de prazo pra eu pagar tal coisa e tal. Só nisso, eu tenho uma margem muito maior, eu tenho um respiro de caixa muito maior que eu posso negociar. Cara, tô comprando contigo que já faz um ano e tal, eu preciso que tu me dê um desconto esse mês. Eu vou investir em tal coisa, pode falar pra ele, vou investir num setor comercial, fazer isso. Negocia com teu fornecedor. Muita gente não quer fazer. E o Alfredo é desenrolado, ele tá sempre vendendo ali, sempre fazendo esses acordos. E ele diz, cara, eu poupo muito dinheiro com isso. Muito. Então, às vezes, não é só o entrar, o faturar, é o cortar. Então, isso faz muita diferença, né? E a comunicação, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem lá na empresa, a minha sala tem uma divisória de vidro, mas a porta fica sempre aberta, só quando eu quero falar alguma coisa mais séria eu fecho. E como o concurso tudo é muito rápido, então a comunicação, o único setor que é separado é comercial. Porque eles atendem, eles fazem muito barulho, né? Eles são separados. O resto tá tudo unido. Marketing, pedagógico, tá todo mundo junto na mesma sala. Porque qualquer notícia de saída de edital, em questão de 20 minutos eu consigo lançar um produto no mercado. Caraca. Com a análise do edital já feita, com produto criado, artes criadas. Com a história é mais fácil ainda. Mas é verdade, é verdade. E, inclusive agora, por exemplo, a gente fez uma integração com a Edustória que a gente consegue criar produtos em lote. Antigamente, a gente demorava X para criar um produto, agora a gente está criando 20 produtos no mesmo X, com a Edustória. Com a Edustória. Né? A gente trabalhou muito nessa questão e a gente ainda tá para lançar, o Lucas vai lançar ainda essa semana, como tu poder reaproveitar toda uma estrutura de curso já com os pré-cadastros, depois só trocar os conteúdos. Isso agiliza muito, porque uma reclamação, inclusive, que a gente tinha lá de outras plataformas era, cara, demorava muito para lançar, que eu tinha que recadastrar tudo, tinha que revincular tudo, e não tinha essa possibilidade, e o nome era o mesmo e tudo isso, não conseguia reaproveitar. Então, o tempo de criação era muito alto. E aí, claro, a gente precisa ofertar o produto o mais rápido possível, porque a gente sabe que é um burburinho. Se saiu no mercado uma notícia, é gente atrás de produto para comprar. Porque a gente tem centenas de produtos. Eu não posso me dar o luxo de ter 3, 4 produtos. Então, na hora de subir aulas, uma das coisas que a gente fez para mudar com vocês era a questão da praticidade de subir as aulas. A gente conseguia subir por lotes, por módulos. Antigamente, não. O funcionário tinha que estar subindo uma a uma, tá? Então, imagina o tempo que isso gastava. Então, a gente precisou realmente fazer essa mudança. E falando de produto, eu queria entender, antes de lançar um produto, como que você valida, assim, se aquilo tá baseado numa dor real, ou é só uma ideia, e essa ideia é boa na nossa cabeça, mas às vezes não é na prática. Como é que tu valida? Pesquisa. Hoje é muito fácil fazer pesquisa, né? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, há 25 anos, para você fazer uma pesquisa de mercado era complicado. Você tinha que ir aplicar um questionário, tinha que ir para a rua. Quantas vezes eu me lembro que na faculdade a gente ia para a rua fazer a pesquisa para saber Hoje em dia não. Hoje em dia a gente capta os leads para determinado concurso e a gente aplica uma série de um questionário e aí a partir desse questionário eu sei exatamente todos os dados dos meus alunos. Então, cada pitch de venda, cada lançamento vai ser direcionado para aquele público. Então, eu sei se ele é formado por pessoas mais de 40 ou menos de 40, o que é que eles querem mais, se eles querem mais cronograma de estudo, se eles querem técnica de estudo, se eles têm dificuldade em foco, concentração, qual é a disciplina que eles têm dificuldade. Então, a partir da pesquisa é que eu vou montando todo o meu pitch de venda, página de venda. Então, a pesquisa hoje é muito rápida. Sim. Você aplica o Google Forms, diz para o aluno que se ele preencher, ele vai ganhar o e-book, entrega um e-book bacana para ele, tá? E aí a gente consegue ter dados gratuitos, praticamente, de uma maneira muito rápida. Então, toda vez que a gente vai criar um produto, a gente aplica uma pesquisa. E como hoje é muito rápido, então a gente consegue mudar
É questão Rapidinho, de... troca. E tem até uma coisa que vocês podem utilizar também, que é bem bacana ali dentro do Store, que, por exemplo, ele iniciou num curso, até mesmo num material gratuito, tu consegue fazer um pré-formulário antes. Ó, vai Justamente. iniciar a jornada, já cria ali os campos, tudo que tu precisa de É isso mesmo. pesquisa. Muita gente, eu lembro que a gente usou essa estratégia nas certificações bancárias. A gente precisava saber se o cara estava empregado ou não, qual que era o tipo de, se ele já O tinha alguma salário, certificação ou não, quanto é o que ele ganha? salário, quanto que ele Se ele tem ganha. nível médio, nível superior, tudo isso a gente forma. E às vezes tem crenças, tá? Eu tenho outra empresa, também na área de Uhum. educação, e aí eles afirmavam categoricamente que o curso ao vivo, Uhum. síncrono, tinha maior demanda do que curso gravado. E eu dizia, não, não, vamos aplicar pesquisa, vamos aplicar pesquisa. 75% prefere curso gravado. Por quê? Porque ele assiste quantas vezes ele quiser, de onde ele quiser, tá? Então, eu também já tive algumas crenças que já foram quebradas. Sim. Então, a pesquisa, o cliente é o que vai dizer tudo, né? O cliente é que vai dizer tudo. Então, aplicar a pesquisa para saber se aquele produto é vendável. Vou pegar outra história. Eu sou um cara cheio de histórias. A gente tava numa mentoria com o Carlos Bush. O Carlos é um bom, foi top vendas, é um cara bem conhecido. Ele chegou e falou assim, cara, a gente tava numa imersão, acho que foi na época do Grupo Primo. E aí a gente conversou com ele e tudo mais e falou, cara, a gente precisa escalar ticket e tal, melhorar o faturamento. Todo mundo tem essa dor, né? Todo mundo quer Todo aumentar o mundo quer faturamento. faturar Todo mais. mundo quer Você faturar pode mais. faturar o que quiser, mas Aí falou assim, tá, a gente tá pensando nisso, nisso, aquilo. Aí ele pegou, olhou pra nós assim e falou, tá, mas vocês já perguntaram pro cliente de vocês o que vocês precisam fazer pra que ele pague X a mais? E aí aquilo foi tipo um tapa na cara que eu fiquei, não, eu nunca fiz isso. E eu nem sei se decentemente eu conseguiria fazer isso. Olha só, fulano, o que tu precisa pra me pagar X tanto a mais? O que eu tenho que te oferecer? E incrivelmente a gente fez essa pergunta e a gente conseguiu um aumento de faturamento porque basicamente a gente perguntava pras pessoas, cara, qual é a tua dor? O que tu tá sentindo? O que tu precisa pra me pagar X a mais? Tá? Preciso aumentar faturamento aqui, me ajuda. É muito engraçado que é a história de vendedores. Vendedores às vezes vêm com, olha só, precisando bater a meta e tal, me ajuda a fazer essa venda e tal. Cara, às vezes um apelo funciona. é que antes de vender você pergunta o que é que você Pergunta, quer. o que você Aí quer? você vende de acordo com aquilo que ele quer. E não sair da cabeça, vou fazer e tal. O achismo. A gente trabalha com dados, a gente tá na área tecnológica, a gente tem que trabalhar com dados. Perguntar, ó, qual que é a tua dor, isso, aquilo. Cara, tem um produto aqui. A gente lançou o próprio sistema de lives, por exemplo, do Store Meetings. Por quê? Porque existe uma dor. Cara, eu tô no meio termo entre o Zoom que eu tô pagando muito caro e tem essa outra ferramenta e muitas limitações e não tá integrado na plataforma, experiência ruim, o cara tem que sair. Cara, como é que eu faço? Não, calma aí, deixa eu ver. Eu tenho um produto aqui pra ti, vou te resolver a tua dor, que tu consegue fazer tranquilamente uma live interna, integrada, gravada, consegue ver estatística, tudo isso melhorou. E a cabeça do cara foi, meu Deus, tinha isso aqui e eu não sabia. Entende? Tem uma filosofia que eu falo muito para os meus funcionários, que eu digo, ó, a gente vende o que o cliente quer comprar, mas a gente entrega o que ele precisa aprovar. Isso. Porque as pessoas, o que é que elas querem? Elas querem rapidez. Uhum. Elas querem resultado imediato. Eles querem começar hoje e aprovar no domingo. Uhum. É isso. Por exemplo, ninguém quer emagrecer. Todo mundo quer ser emagrecido. Uhum. Então ninguém quer aprovar, quer ser aprovado, tá? Então eu sempre digo, a gente vende o que eles querem comprar, mas a gente entrega o que eles precisam. E aí dentro do curso eu trabalho a consciência deles. Eu digo, ó, a gente tá fazendo a nossa parte, você já tem tudo aqui, agora eu preciso que você faça a sua parte. Porque como eu preciso dos resultados para poder crescer, eu preciso dos depoimentos, dos aprovados. Então, eu trabalho muito a consciência dele, que ele tem que estudar. Por mais, você pode receber a melhor dieta do mundo. Se você não seguir, você não vai emagrecer. É a mesma coisa. Sim. Então, dentro do curso eu trabalho muito a consciência e a autorresponsabilidade dele. Que ele tem que fazer a parte dele. Eu recebo muita gente dizendo assim, professora, mas é que eu tô com preguiça. Aí Aí o pau pega. Aí o bicho pega. Tá? Que aí ele vai ter que fazer a parte dele. Eu não consigo fazer o milagre, né? Claro, não, porque o estudo, a aprovação, toda essa jornada, ela é um trabalho em conjunto. E Ela eles tem que ter um gostam desse investimento. acompanhamento. Às vezes Gosto de eles gostam de levar. levar uma chinelada. É, E o que não pode faltar, já falando dessa questão da venda, né? A gente tem o pré, o durante, né? Que é e tem o pós. Que o pós, às vezes, eu brinco que ele é um pouco traumatizante. A pessoa faz, ela não passa, ela fica triste, decepcionada. Tem gente que faz, passa, fica feliz da vida. E daqui a pouco já tem uma segunda etapa que ela quer trocar. E aí vai. Porque a gente sabe que concurso também não é só passou e acabou. Não. é. Passou e às vezes tu quer mudar de cargo, tu quer crescer ali dentro, tem um pós, né? E o que não pode faltar numa promessa de venda para quem vende educação? O que não pode faltar? Sem cair no exagero ou aquela promessa irresponsável de você vai ser aprovado em 10 dias. A gente sabe que tem muito disso no mercado. Mas o que não pode faltar, que é assim, extremamente importante.
Eu acho que é conscientizar o aluno. Eu acho que é a primeira parte. Porque, por exemplo, às vezes o aluno me manda uma mensagem 20 dias antes da prova. Professora, eu só estou começando do zero. Você acha que eu tenho capacidade de aprovar? É difícil uma pergunta dessa. Eu jamais digo a resposta sim. Aí a minha resposta sempre é: você tem que começar em algum momento. Você vai fazer essa prova porque você adquire experiência, você descansa 2 dias e retorna aos estudos. Eu já tive inúmeros casos de alunos que compraram por impulso, com Sim. aquele pensamento de imediatista. Aí ele vai fazer a prova, ele percebe que se ele tivesse estudado, ele poderia ter se dado bem. Melhor do que ele se deu. Aí ele transforma e vira a chave. E aí quando ele vira a chave, no próximo concurso ele aprova. Eu tenho um caso do Pedro. O Pedro, no primeiro concurso ele foi eliminado. Aí depois no segundo ele já foi classificado, mas lá atrás. Aí no terceiro ficou não sei quanto. Aí ele me mandou uma mensagem: disse, professora, eu tô decepcionado, que não sei o que, que não sei quanto. Não consegui aprovar. Eu disse: mostre seus resultados. Aí ele mostrou. Eliminado, classificado na posição 2000 e tanto, classificado na 500 e tanto, classificado na classificação 200, primeiro lugar. Então, mostrar para ele, em vez de chegar o copo meio vazio, é chegar o copo meio cheio. A tua evolução. A evolução é a mesma coisa da gente como empresário. Sim. Se a gente como empresário, a gente começar a se comparar com outras empresas do nada e a gente não olhar a evolução daquela empresa, se você pegar uma empresa e dizer assim, em um ano a empresa agora já fatura tantos bilhões, cuidado. Todas as vezes quando a gente vai ver a fundo, tá? A gente vê que o buraco era mais embaixo. E o faturamento não é lucro. E aquele faturamento não necessariamente é o honesto. É honesto, né? Também. Então, se a gente for olhar o background daquela empresa, de onde que ela foi surgindo, a regra geral é que sejam por etapas. Então, a mesma coisa é ter esse nível de consciência. Sim. É mostrar para o aluno que são etapas, que é um processo. Então, na educação é isso. A educação ela não é imediatista. Por que político não investe em educação? Porque a educação ela não dá voto para a próxima eleição. Um planejamento educacional que aconteceu na Finlândia, que aconteceu em países desenvolvidos, eles demoram 40, 50 anos para terem resultado no país. Então, não é uma coisa de curto prazo. Então, é isso que a gente tem que vender muito. E o jogo do longo prazo, ele é o melhor. Ele é o que mais perpetua. Porque a gente sabe que existem vários cenários de histórias de alunos, cara, que às vezes tentar jogar no curto prazo é a pior decisão que tem. Mas isso é muito importante, começar. Porque quando ele engrena, ele pensa assim, não, vou começar e vou fazer e tal. Aí ele sente o gostinho, ele vê, cara, não, peraí, não é tão difícil. E quando ele começa a perceber o progresso, até já anotei aqui um insight. E tem gente que aprova, viu? Prova, né? Por exemplo, eu tenho um caso de 3, 4 alunos. O Márcio Serrão, ele estudou 40 dias, do zero. E aprovou para o concurso do Banco do Brasil em segundo lugar. Tá? Aí tem o Helder, que estudou 30 dias. Aprovou em 22º lugar na Caixa Econômica. Então, existem as exceções. Sim. Só que aquele dali a gente sempre fala, é exceção. Sim. Então eu não uso como exemplo. Claro, porque talvez já estudava antes, uma base na escola, uma base tinha disciplina. Às vezes ele teve a sorte de ser cobrado uma disciplina que ele é bom. Para meu esposo, quando aprovou na Caixa, há 20 anos, ele estudou 20 dias. Mas ele era muito bom em matemática financeira, raciocínio lógico e informática. Então, ele gabaritou aquelas disciplinas, enquanto a dificuldade da maioria, aí ele ficou em 4º lugar estudando 20 dias. Mas é a regra? Não, é a exceção. É tão assim que eu nem uso ele como exemplo nas salas, nas aulas. Não, e tem as certificações bancárias, agora a Ambima até fez uma completa modificação nas certificações bancárias, porque ela viu assim, cara, tá muito... A gente tá preparando profissionais de copia e cola. E aí agora modificou assim de um jeito absurdo, extremamente complexo, agora já ficou muito mais... Tu realmente tem que saber, sabe? Interpretar, claro, pensar. Porque acaba criando um profissional que ele é um Ctrl-C, Ctrl-V, tem que estar tudo olhando no manual, sabe? E aí acaba acontecendo de criar profissionais que não são qualificados. E a gente tá falando de profissionais que vão lidar com valores absurdos. Por exemplo, um CFP lida com milhões, lida com patrimônio de gente muito rica. E aí tu imagina colocar um patrimônio assim em risco na mão de um profissional assim? Não dá. Então, a certificação ela passou por uma mudança há alguns meses que ela acabou se tornando um negócio muito mais complexo, mas no sentido de preparar. Agora tu tem que saber mesmo sobre investimento. A questão de concurso está nesse nível, viu? Há 15 anos, como eu sou professora mais ou menos 20 anos para concurso, há 18, quer dizer, há 15 anos a gente diz assim, a banca tal é copia e cola, fulano de tal não sei o quê. Agora não. Elas estão exigindo interpretação. Ou seja, você pode estar com a anotação do conceito aqui, mas se você não tiver capacidade de interpretar, você não vai conseguir colar e gabaritar a questão. Porque não é mais copiar e colar o conceito, é o processo de interpretação em si. Né? Então, ele exige uma preparação muito maior. Só que aí existe um grande problema na educação.
As pessoas estão muito imediatistas, elas leem cada vez menos. É só a gente ver que a Globo tá fazendo novela com um capítulo de 3 minutos, né? Então Coisa que era 1 hora e meia, as quase um pessoas filme. não estão conseguindo mais ficar muito tempo concentradas fazendo a mesma coisa. E aí a gente, como do outro lado aqui da educação, como professor, a gente tem que construir essa consciência nos alunos. Sim. E claro, cada vez acaba se tornando uma aula muito mais dinâmica. Pô, manter a pessoa na frente de uma tela ali por muito tempo explicando algo que às vezes é muito. E aí começa. Eu tenho que reinventar a forma como eu ensino, porque hoje em dia a gente tá tão sendo bombardeado com tantas coisas, tanta informação, tudo. A gente às vezes fica bagunçado, porque a gente não sabe para onde vai. Porque é tanta coisa, é AI, tecnologia, é isso, é aquilo, é gestão, é empreendedorismo. Meu Deus, para onde que eu vou? Às vezes a gente tem que cuidar e ter o que? Foco. E a pessoa, tanto a que estuda como a que empreende, ela tem que cuidar muito do foco, porque o desvio do foco é muito perigoso. É a disciplina, né? Disciplina. E a gente tem que cuidar muito que é o seguinte, né? Negar uma oportunidade ruim é fácil. Agora, vai negar uma oportunidade boa? É. E por que a gente tem que negar as boas? Porque às vezes atrás das boas estão as ótimas. Então, essas são as filosofias de vida, os paradigmas de vida que a gente tem que cuidar muito. Muito atento às coisas que estão aparecendo para nós, né? E baseado nisso, até quero entender quando que tu vê que uma dor de um aluno, ele deve se tornar essa dor em um produto. Claro que não só com o objetivo de vender, mas principalmente o objetivo de criar um produto, ele sempre vem de uma dor. Eu analiso aquela dor, eu vejo que aquilo... Como é que tu entende que aquilo ali vira um produto? Ele vai virar um curso, vai virar uma mentoria, vai virar um material? Como é que tu faz esse processo hoje para entender e principalmente para a criação desses novos produtos? Como o meu aluno, ele tem acesso ao meu WhatsApp, Uhum. e eu que respondo ao meu Instagram, tá? Eu acho lindo quando às vezes o cara tem 1.000 alunos e cria uma barreira, né? A gente tem 40 mil alunos e a gente tem ali uma comunicação muito próxima. Quando eu vejo que vários alunos começam a dizer a mesma coisa, Uhum. tá? Ou quando às vezes é uma coisa nova e eu começo a analisar, e como eu já conheço bastante o mercado, aí eu faço um teste. A gente sempre faz um lançamento teste, né? Uhum. Se vendeu 1 ou 2 produtos, tá valendo. Um investimento baixíssimo, energia baixa, só para ver se é vendável. Sim. Sendo vendável, a gente começa a colocar dentro da nossa esteira. Show. Vocês fazem então um semente ali, vamos testar se a audiência vai pegar. Pô, ó, acendeu aqui. E claro, a dor é aquilo que acende o alerta. Ó, muito repetitivo isso, pum. Para nós também a gente passa por isso, porque quando muita gente começa a falar de um mesmo assunto, ó, tem um ponto aqui que a gente tem que ver. É porque às vezes tem dores também que é muito pontual, que não dá para resolver. Claro. Não é lucrativo. Não é lucrativo. Tá? E também não vale o investimento de tempo, porque às vezes para resolver uma dor específica, ó, vou ter que fazer um trabalho gigantesco. A gente teve um cenário aqui do Davi André, do Sedax, que ele trabalhava muito com a prorrogação de acesso. E a prorrogação de acesso ela tinha que ser sempre algo muito automático. Ele parou de vender aquele cenário de até a tua data de prova e tal, tudo mais. Cara, é esse o período aqui que tu vai ter de acesso, se quiser renovar, tudo bem. Ele saiu contra o mercado. Porque o mercado tá todinho. O mercado tá todo assim, então... e às vezes assim, fora aqueles conteúdos de 2020, 2019, a pessoa às vezes nem tá viva e tu tá assistindo uma aula de uma pessoa que já nem tá mais aqui. Então... ele acabou tendo esse cenário de trabalhar em cima da prorrogação de acesso. E a prorrogação de acesso era um negócio que a gente chega, cara, existe a rematrícula, mas era diferente. Prorrogação de acesso era aquele negócio assim, cara, me preparei até a data da prova, ou enfim, até 6 meses antes, 3 meses antes, mas eu ainda preciso de um pouco mais, eu preciso rever alguns conteúdos, eu preciso fazer algumas coisas, testar mais conhecimento. E o aluno, ele entendia, cara, eu preciso estender esse meu prazo. Só que eu não quero pagar um curso novo. Eu também não quero ir lá pedir um cupom de desconto. Eu só quero estender meu acesso. Simplesmente isso. E por incrível que pareça, esse cenário, ele criou uma receita que não existia, que estava perdida. Muita gente queria simplesmente prorrogar por 30 dias. Muita gente queria prorrogar por 60, 90, às vezes até um ano. Mesmo que o concurso fosse daqui 3 meses. Mas ele queria prorrogar. E de forma simples. Então a gente criou a prorrogação de acesso de uma forma que não existia no mercado. Ele chega, ele acessa, ele é avisado antes... ele só dá 2 cliques e pronto, ele prorrogou o acesso do curso dele por mais X tempo. Então, o que gerou isso? Um conforto pro aluno. Cara, eu consigo ter acesso... Ele já conhece o produto? Já conhece o produto, eu só preciso estender mais o meu acesso. E ele entendeu que, cara, sem burocracia, eu não quero falar com as pessoas, eu não quero falar com ninguém, só quero simplesmente estender meu acesso. Ponto. Conseguiu, e isso trouxe uma receita muito melhor. Porque era uma receita que estava perdida, uma receita que estava afundada em burocracia, Sim. tinha que entrar, talvez pedir um desconto, algo do tipo.
E aquilo ali ajudou muito, muito mesmo. Então, isso foi uma das coisas que o investimento que a gente teve que desenvolver do nosso lado, toda essa estrutura, não era uma coisa muito simples. Sempre na versão beta, sempre dá alguns problemas, a gente foi lá, teve que resolver várias coisas. Só que isso hoje é um mecanismo que traz uma receita absurda que está escondida. E eu sempre falo, cara, cuida. Coloca uma prorrogação, tem os produtos modulares, coloca isso porque isso funciona. E não funciona no sentido de, não tô agregando nada. Estou agregando sim, é a pessoa que quer. Eu tenho a opção. É opcional. Ela pode simplesmente deixar o curso e tudo bem. Agora, eu ter a opção e ela querer a opção, mesma coisa dos order bumps lá. Cara, eu tenho aqui o curso, mas ele quer um material complementar, quer talvez uma mentoria, quer talvez uma live, quer talvez visitar a sede se eu tô vendendo para alguém que é daqui. Então, cara, ele pode, entende? É opção, é uma receita que tá ali e a gente não sabe. Então, perguntar mais uma vez é muito importante e ao mesmo tempo tá sempre cuidando desses dados. É bem legal. Isso faz muita diferença. E baseado nisso, eu queria entender, falando de oferta ainda, qual foi a maior mudança na oferta que tu viu que fez assim o aluno entender melhor o valor do teu produto? Porque a gente entende que às vezes inicialmente a gente sempre bota o preço de mercado para balizar, às vezes mais barato, pra gente começar a construir autoridade, audiência, ter resultado, tudo mais. Só que chega um momento que a gente tem que aumentar a operação, qualidade, tudo isso, e em investimento a gente precisa melhorar o preço. Só que às vezes a gente oferece também algo muito fora da curva. É um estudo diferenciado, é um acompanhamento diferenciado, e isso tudo a gente tem que passar. Assim como a EduStore. A EduStore é uma plataforma diferente, modelo de negócio diferente. A gente passa essa visão pro empresário. Da personalização, né? A personalização, qual que é o diferencial, né? O que foi a mudança na oferta que tu viu que, bom, agora o pessoal começou a enxergar o valor agregado realmente do que a gente faz. Eu comecei a enxergar mais ou menos em 2017. Porque o que acontecia? As pessoas vendem a aula é commodity. Né? Sim. Quantos professores de administração existem? Um monte. Quantos professores de português existem? Um monte. Então, aula é commodity. Quando eu comecei a perceber a carência do aluno de metodologia, método. Tá? Aí que foi feito um diferencial. E aí eu comecei a estudar sobre técnica de estudos, comecei a estudar, inclusive, sobre inteligência emocional, porque o aluno ele tem muita ansiedade, ele tem muitos problemas emocionais, de produtividade, de procrastinação, tá? Aí eu fui estudar sobre o assunto, só que eu não me denomino como coach, tá? Eu não uso essa palavra porque é muito preconceito. Sim. Mas ela te dá uma base muito grande de como lidar com algumas pessoas que talvez para você seja óbvio, tá? Para mim é óbvio ter a disciplina. Eu sempre fui uma pessoa disciplinada, mas não é todo mundo que tem disciplina, Exato. Tá? Para mim é óbvio que tem que trabalhar muito e estudar muito para vencer na vida. Isso não é óbvio para muita gente. Então, como me comunicar? Então, foram praticamente 3 coisas que eu comecei a implementar. Uma foi a questão de cronograma de estudos, que aí vocês resolvem isso muito bem. A outra parte também é sobre técnica de estudos. Legal. Então, a gente implementa técnicas antes do edital sair, após a saída do edital e na véspera da prova. E a questão de inteligência emocional, por incrível que pareça. Tá? E se você, toda pesquisa nossa, se colocar lá, qual a maior dificuldade que ele tem? Foco, concentração, disciplina, motivação nos estudos. Então, a gente trabalha muito essa parte. Então, assim, que eu já fiz centenas de lançamentos e centenas de perpétuos também. A minha aula de inteligência emocional tem uma retenção absurda comparada com o conteúdo, tá? E aí, o conteúdo é commodity, por mais que a didática seja legal, ele é commodity. Já essa parte de inteligência emocional, ele sai motivado, querendo mudar de vida, transformação de vida. Então, eu acho que foi a questão do acompanhamento, técnica de estudos, cronograma. Esse vai ser o diferencial. Né? E claro, entender a mente por trás da pessoa, porque a gente tem pessoas que são disciplinadas, obstinadas, e temos pessoas que têm dificuldades, que precisam daquela ajuda para destravar, porque elas têm o potencial. Só que a grande maioria não é. A grande maioria não é. E cursinho para concurso, ele não vive apenas de quem gosta de estudar. É igual a academia. Sim. Se uma academia tivesse só os matriculados, os que malham de verdade, ela quebraria. Então, o cursinho preparatório para concurso, a grande maioria não gosta de estudar, não tem a disciplina. Então, o objetivo da gente é pegar essas pessoas e transformar e colocar na cabeça deles que é necessário se preparar para poder mudar de vida. O maior, como é que eu posso dizer? As bets. Por que bets? Tem tanta gente na bet? Porque é o imediatismo, é o rápido. A maioria acha que vai ficar rico de uma maneira rápida, jogando. Tá? Então, quantas pessoas têm consciência que para poder chegar ao nível de riqueza ou transformação de vida precisa de esforço? Aí tem uma bet dizendo que eu posso ficar milionário amanhã. Eu vou jogar.
Marketing tá? digital, nicho black, não, é amanhã. Então, Objetivo. essa questão de 6 em 7, que eu vou conseguir faturar milhões, vai. Só que não vai conseguir da Vamos. praia, tá? Aquele pessoal que vende a ideia de que você vai ganhar. Eu sempre ganhei muito dinheiro no marketing digital. Sim. O meu primeiro lançamento, eu acho que eu investi R$ 30, voltou 180 mil em Imagina. 24 horas. Um Tá? resultado absurdo. Um resultado absurdo, porque tinha uma autoridade digital muito grande, né? Então eu sempre ganhei muito dinheiro no digital. Só que eu não tava na praia, como é vendido, tá? É vendido que, eu estou aqui com o computador ligado na frente. Não, mentira, eu tava no escritório. O meu tipo de trabalho mudou. Eu não preciso mais estar em sala de aula 12 horas por dia, mas eu estou no escritório todos os dias. Sim. Né? Então é cair um pouco para real. Claro, porque a galera vende que você vai estar vendendo seus cursos da praia. Não vai Sim. vender. Eu trabalho 4 horas por semana. Não vai. Não. Não é assim que funciona. E infelizmente isso é muito vendido no mercado. Ainda. E graças a Deus a gente tá tendo também uma conscientização maior desse público que, cara, não, isso aqui é xalalá, não adianta. Que é uma promessa que é um erro, acho que é uma irresponsabilidade dos empresários, da escola, oferecer algo desse gênero, porque, pô, a pessoa tá investindo dinheiro às vezes que ela não tem, tá pegando emprestado, e tu tá prometendo mundos e fundos que tu sabe que tu não vai cumprir. Então, às vezes, não é só uma questão, às vezes o aluno tá ali esforçado, mas a tua entrega, a tua promessa, não é todo mundo que vai encostar ali no balcão da aprovação, tá aprovado. Não, muita gente a gente sabe que reprova. Só que quem aprova é aquela pessoa que paga o preço. E ela tem a recompensa. E se a gente parar para pensar e analisar friamente, a grande maioria não se esforça. Todo mundo quer chegar lá, mas a grande maioria não se esforça. E às vezes basta você ser um pouquinho acima da média. Um dia desse eu estava conversando com meu irmão, que trabalha comigo, e a gente estava em um curso de inteligência artificial. E aí ele falou para mim assim: tu já parou para pensar que a gente não é nada gênio? Eu disse: oxe, eu penso isso todos os dias, tá? A gente não tem genialidade nenhuma, a gente não criou nada, não sai nada do nosso cérebro criando, mudando a vida. Mas a gente tem constância e disciplina. Constância e disciplina, ou seja, a maior parte do tempo, de segunda a sexta, é trabalhando, não sei o quê. É a constância e disciplina. É constância. Às vezes você não é gênio, você não é um cara que tem capacidade de desenvolver algo do zero. Eu não sei nem como é que a eletricidade funciona até hoje, tá? Então, você não é um gênio, mas a constância e disciplina vai fazer você chegar lá, vai chegar você alcançar o sucesso. E aquele é o famoso 1% melhor todos os dias. Porque, no final das contas, quando a gente tá fazendo, a gente sempre olha assim, isso aqui dá pra ajustar, isso aqui dá pra melhorar. A melhoria contínua faz parte dos valores da gente, a melhoria contínua. Melhoria contínua. Eu tenho uma filosofia que eu inculco muito nos meus funcionários, que é que eu tenho que ter vergonha de como eu estava fazendo há 2 anos. Isso. Eu vi até o do vídeo da gravação. Tá? Muito bom. Então, às vezes eles mesmos, eles dizem assim: ok, professora, como era a sua aula há 2 anos? Olha aqui essa página de venda há 2 anos. Olha esse material aqui há 2 anos. Olha essa arte, esse criativo há 2 anos. Então, eles até se empolgam nessa parte, porque eles assumiram para eles mesmos. Eu disse: se você não tem vergonha de como você fazia as coisas há 2 anos, que você estagnou. Exatamente. Tá? E no meu mercado aconteceu muito isso. Muita gente ficou estagnada, né? Muita gente no mundo de concurso. Kelvin, em concurso, em 2012, a gente ganhava R$1.000 a hora. R$1.500 a hora, R$2.000 a hora. Em 2012. E na época eu fico imaginando assim, o burburinho dos professores, nossa, vamos virar professor, a gente vai ganhar muito bem. Era. A gente ganhava muito, muito bem, porque existiam vários cursinhos no Brasil. Então, a demanda era muito alta. A demanda é muito grande. A gente viajava, então lotava um auditório. Eu me lembro que eu pegava muito voo, ia de manhã, voltava de noite, a malha aérea era muito grande, então viajava muito. Aí, de repente, viemos online, né? Com a prostituição. Tem professor que ganha menos hoje, bem menos hoje, na hora-aula, do que ganhava em 2012. Imagina. Tá? Os caras estagnaram. Tá? Os caras estagnaram, não evoluíram, não construíram autoridade e são excelentes professores. Porque os caras têm a bagagem de 20 anos. Eles são professores de concurso há 20 anos, há 25 anos. Mas eles ainda estão reféns da parte da hora-aula. E às vezes a gente tem professor também que é bom no presencial, é bom na dinâmica, na interação, mas chega no online, trava. E às vezes é o oposto. Tem professor que no online ele dá um show, mas no presencial, se alguém perguntar alguma coisa fora do script, ele não vai saber responder. Não, a gente aconteceu muito, vários, principalmente quando aconteceu o cenário da pandemia, quando era gente que era presencial, muito presencial e teve que migrar para online. Muita gente já tinha um pouco do âmbito, já trabalhou com online, já tinha essa noção, mas outros não tinham, e aí aquilo era
horrível para ele falar direto com uma câmera sem ver o rosto do aluno, sem ver mais pessoas. Então, muita gente tem esse cenário. E, obviamente, também tem a pessoa que tem aquela bagagem do online, mas as coisas mudam. Era o que a gente estava falando. O que que muda hoje no digital? A consciência das pessoas, a entrega, o acolhimento, a sensação de pertencimento. Não é simplesmente comprar um produto, virar as costas e ir embora. Não. Ela quer o quê? Ela quer que a Carranza acompanhe. Ela quer que a Carranza vá lá e puxe a orelha dela. Diz, ó, Eu, tá com preguicinha? Vamos levantar e vamos estudar. eu tenho uma funcionária exclusivamente para isso. Exclusivamente para cobrar o estudo do aluno. E ele se sente extremamente importante, extremamente valorizado, tá? Ela tem um grupo lá, são pessoas que pagam um pouco mais, Uhum, claro. E aí ela tem uma série de mensagens que ela vai enviando durante a semana, Uhum. para que o aluno tenha esse acompanhamento. E é o nosso produto mais caro e é o que a gente tem menos estorno. Sim, Justamente por causa do justamente por causa do acompanhamento. acompanhamento. Então, esse cenário de trazer o acompanhamento, ele é maravilhoso. Porque, mais uma vez, a sensação de pertencer a algo, De ser de cuidado. ser cuidado, de ser acolhido, porque todo mundo quer no online a experiência do presencial. E todo mundo veio para esse mundo para se sentir amado. Exato. Todo mundo quer se sentir amado, valorizado e importante. Não adianta alguém dizer assim, quer. Quer. Todo mundo quer se sentir bem Exato. querido. Baseado nisso, vamos para mais uma pergunta que essa acho que vai ferir um pouco o empresário de educação. Para quem vende educação, o que que é mais perigoso? E acho que muita gente comete esse erro, todo mundo acho que acaba passando por isso, né? Que é o cobrar barato demais ou entregar valor de Meu menos. mercado tá assim. O meu mercado tá totalmente prostituído, Prostituindo. tá? O valor dos cursos de hoje são mais baratos do que há 10 anos, tá? Porque como hoje ter Sim. câmera é muito mais fácil. Antigamente, para você montar um estúdio, você tinha que investir 70, 80, 90 mil reais. Eu tô falando isso há 15 anos. 90 mil reais há 15 anos. Hoje em dia, você bota um estúdio bonzinho com 10 mil, tá? Exato. Você hoje tem umas câmerazinhas HD, inclusive a gente Uhum. substitui alguma. A gente tem um estúdio muito bom e tem outros que é pro dia a dia, que a gente tem câmeras que custam R$ 1.500. Sim, imagina, É. antigamente não tinha Não como. existia isso, não existia. E aí, eu acho que o preço, sim, no meu caso, é estabelecido pelo mercado, Uhum. tá? Principalmente porque as grandes marcas prostituíram, Sim. entendeu? Então, é muito difícil você bater de frente com empresas que têm investimentos milionários. A gente tem 2 megas empresas no ramo de concurso, que elas tiveram um investimento de mais de 100 milhões, Sim. né? Então, para concorrer com elas, você vai ter que ir pela parte humana da coisa. Com certeza. Você vai ter que cuidar do aluno, né? Então, o preço sim é definido pelo mercado, no meu caso, tá? Pelo menos é a crença que eu hoje tenho, pode ser que amanhã eu mude, né? Só que aí eu vou aumentando pouco a pouco, de acordo com a entrega. Porque Tá? eu faço a mudança da consciência. Porque tem que ter um equilíbrio. Tu tá falando de entrega de menos, mas entrega demais com muito barato também é complicado. Porque aí eles, opa, eu não tô acreditando que isso aqui seja assim, eu não tô acreditando que tudo isso por apenas isso. Uhum. Então você vai ter que estar constantemente vendo o mercado. A gente passou por isso. Há 6 meses, quando a gente foi olhar no mercado, a gente estava mais caro quase que todo mundo. Aí a gente teve que baixar preço. Tá? Sim. Porque quando a gente comparou, inclusive com os grandes, a gente estava tipo assim, R$ 10 mais caro que os grandes. Uhum. Aí não tem como competir. Sim. Né? Então a gente tem que estar o tempo todo atualizando, vendo o mercado. Claro. Eu acho que também. E aí, claro, quanto mais escala a gente tiver, mais difícil é da gente manter preço alto. É. Porque a gente tende a ter que baratear, até porque sempre que há escala maior, a gente reduz qualidade. Claro que a gente nunca quer reduzir qualidade. É. A gente quer sempre melhorar, Mas quer não sempre dá. estar melhor. Mas não dá, não É. tem como. Eu já fiz lançamento de produtos mais caros. Tá? Hoje meu ticket médio está na faixa, vai variando de 400 a R$ 1.000. Já vendi produtos a 7 mil e vendeu muito bem. Só que eu não consigo escalar. Sim. E aí, como ele suga muito a energia, a gente prefere não oferecer esse Claro. produto. As famosas mentorias. Não, porque tu vai ter uma mentoria. Cara, É. que te suga, isso é absurdo. É. Agora, a gente teve cenários, por exemplo, que de um case de um parceiro, que ele cobrava X, eu não lembro agora de cabeça quanto que era, e aí ele disse, cara, eu vou aumentar meu preço. Eu vou aumentar meu preço porque, assim, eu tenho um trabalho gigantesco com, sei lá, 100 alunos, por exemplo. Só que, cara, se eu tiver 40 alunos que estão dispostos a pagar um valor maior, é muito melhor, porque eu consigo cuidar muito mais de Mas ele não tem equipe. poucos anos. Não tem equipe. Mas não tem equipe. Esse é o Pronto. cenário. É. Aí ele pegou, é uma operação pequena, É. então tu imagina. E ele fez a mudança de preço e tudo mais. Claro que ele trabalha muito na conscientização, que é o marketing por diferenciação. Sim. E aí às vezes a gente bate no cara que é grande, que é, cara, não seja mais um, vem aqui estudar, assim, beleza.
Ele vendeu muito mais do que vendia com preço mais baixo e pegou muito menos aluno. Só que o que acontece? Como a entrega dele, ele vendia barato e entregava muito, era excelente, maravilhoso. Ele vendeu menos no sentido de quantidade, mas faturamento ele fez mais e continuou entregando mais. Para ele foi sensacional, porque ele não teve aquela energia sugada de tanta gente que ele teria que cuidar e, consequentemente, todo mundo continuava satisfeito. Então, todo mundo sabe, só que, claro, que é uma conscientização de mercado, assim como a gente tem a conscientização inversa. Todo mundo cobrando caro, e aí daqui a pouco alguém começa a cobrar barato, e outro já começa a não cobrar barato, e começa a cobrar barato, e aí o mercado todo tá cobrando barato, só que a questão é que o mercado tá entregando. Porque a gente sabe que um produto ruim, ele não se sustenta a longo prazo. E um produto bom, ele tem o quê? A confiança. Por mais que ele não seja perpétuo. Eu fiz aqui um curso que é para esse edital que só sai uma vez a cada 5 anos. Tudo bem, fiz esse produto aqui. Mas quem comprou aquele produto, por mais que seja mais caro que o mercado, e eu consigo colocar na cabeça dele que, cara, aqui é diferente, ele vai entender o valor. E aí ele vai dizer, não, eu já comprei da Carranza, cara, 5 anos atrás. E foi muito bom, eu tive esse acolhimento, compra esse outro produto. Porque às vezes a gente não vê, óbvio, a gente não vai conseguir ver todos esses cenários, mas a recomendação de uma experiência muito boa, com certeza. do boca a boca, é maravilhoso. Então a gente não vê, porque a pessoa vai lá e recomenda, não, eu tô fazendo um curso aqui muito legal, tô fazendo isso e... top demais. E não existe um modelo de negócio ideal. Não existe. Existe aquele que funciona para você. Exato. Tá? Então, por exemplo, esse que eu cobro mais, matriculo menos pessoas, funciona, mas inclusive eu nem sabia quem era o gestor, mas não tem equipe. Porque você quiser ir não dá se a pessoa não tem equipe, se a pessoa tem uma equipe. Sim. Porque quando você tem uma equipe, você precisa de recorrência. Sim. E a recorrência só funciona com escala, né? Então, a partir do momento... E hoje eu só quero escala, tá? Se você disser, Giovana, não sei o que, vamos abrir uma mentoria... Não quero mais, tá? Eu já tive essa oportunidade. Posso mudar daqui uma semana, daqui a 15 dias, porque nós empresários, a gente nunca pode estar enraizado. Mas neste exato momento, o que eu quero é escalar com qualidade. Então, o que é que a gente faz? A gente faz muito mentorias grupais, tá? Com grupos menores, com sessões de tirar dúvidas para os alunos, entregando acompanhamento direcionado, mas a gente conseguir efetuar uma venda de um ticket muito alto, com um acompanhamento individualizado para concurso é complicado, até porque a vida útil do concurseiro é muito baixa. Muito baixa, Esse é bom e ruim. É bom porque constantemente tem gente nova, todo dia alguém acorda querendo ser concurseiro, tá? Querendo ser servidor público, mas é ruim porque tu não consegue ter uma esteira de produtos que ele vai, como você vende para um empresário, tá? Você vende para um empresário, você vai escalando o ticket até você chegar a uma mentoria de 100 mil, 120 mil, 150 mil, né? Com ele você não consegue. Então, você tem que conhecer muito bem seu mercado. Uma vez tinha uma pessoa que estava nova no mundo de concurso, ele disse, vamos fazer uma imersão de 2 dias. Eu disse, eita, isso aí vai do mundo empresarial. Não vende, vende aulão. Aulão vende, mas não vai vender imersão de mudança de mentalidade, não vai. Não é assim que funciona para o mercado. Até porque o público do cenário do aluno de concurso público, ele é um low ticket, ele é uma pessoa que ele não tem condição, completamente diferente da persona, que é aquilo que a gente tá falando. Depende muito do pra quem tu vende, qual que é o teu público, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse cenário do caso que a gente citou, são públicos de ticket maior, diferente. Não deixa de ser um concurso, sim, mas é um concurso nível maior, nível que já tem, tem receita, que ter faculdade, fiscal, tudo. A gente tem a mania de achar que servidor público ganha bem, não é. Não. A maioria ganha pouco. A maioria dos concursos tem remuneração de 4 mil para baixo. A maioria. Exceção é um TJ, é um TRT, é um TRF, é um Banco do Brasil que é 5,5 inicial, tá? Então, esses são exceções. A maioria dos concursos, mais de 80% dos servidores, eles ganham menos do que 3 mil reais. Então, o problema do serviço público não é a folha de pagamento dos servidores efetivos, é a quantidade de fantasmas que existem. Aí é outro buraco, outro tema. Mas concurseiro, tu imagina, por exemplo, agora eu tô com vários editais que a remuneração inicial é 2.500. Precisa fazer um concurso para ganhar 2.500, é porque a sua vida financeira tá muito ruim. Com certeza. Tá muito ruim, ele não tá conseguindo na instituição privada, ou até trabalha, às vezes até ganha um pouquinho mais na instituição privada, mas não tá aguentando a carga. Né? Então, a situação é muito complexa. Como é que tu vai oferecer um curso de 10 mil reais? Claro. Não tem como. Não faz sentido. Agora, já é diferente para um nível federal. Por exemplo, uma preparação muito maior. Uma Receita Federal. A gente já viu casos assim, tipo, cara, são tickets maiores. A gente tem cliente, por exemplo, de MBA, que a gente está te mostrando, Miami, Sim. cenário fora do país. Cara, é investimento e público completamente Eu já paguei mentoria de diferente. 150 mil.
de empresários. E para aprender, Para para estar aprender. conectado ali. Coisa que muita gente também não faz. É. Que a gente sabe. Tipo, cara, é muito engraçado. Para vender é um canhão de empresário, né? Mas chega na hora para investir em educação. É. Chega a segurar o dia assim, mas é tudo isso. Não. É porque às vezes eu acho que tá mudando nos Sim. últimos 2 anos. Mas eu me lembro que em 2017, 2016, quando eu comecei a frequentar vários cursos e tudo isso, eu percebia que muita gente queria ser empresário na marra, Uhum. à força, tentando. E quando vem um aprendizado é muito mais fácil a gente não errar, né? Muitos empresários, eu conheço muitos empresários que eles quebraram justamente por não estarem aprendendo. Do lugar que eu saí do presencial foi justamente isso. As pessoas não enxergaram o mercado, as pessoas não viram o movimento que estava acontecendo, elas não estavam se preparando, não estavam estudando, e eu vendo o mercado todo mudar, isso aconteceu em 2017, mais ou menos. Uhum. Saiu um edital do TRT, nunca esqueço, que é um concurso muito badalado. E era muito comum a gente matricular centenas de alunos de manhã, várias turmas de manhã, de tarde e de noite. Aí quando eu entrei em sala de aula, tinha uma turma de manhã, com 60 alunos, uma de tarde com 30 e uma de noite com 80. Eu disse, cadê essa galera? Tava todo mundo no online. Todos os concurseiros estando online, tá? E a gente com uma folha de pagamento de 100 funcionários, um aluguel gigantesco, folha de pagamento de professor de mais de 400 mil por mês, Sim, porque o professor tinha que dar a mesma aula em vários lugares, tá? A minha folha de pagamento eu não vou nem dizer quanto é que tá hoje em dia, para que os professores não fiquem chateados, tá? Mas não se compara com 350 mil reais por mês. Sim. Tá? Então, aquilo ali é um modelo falido. Então, justamente por não se manter atualizado, as empresas vão quebrando. Por isso que é tão importante a gente se atualizar o tempo todo. A visão, ela é algo que, olha, ela te salva de muito. Muitos empresários sobreviveram à pandemia porque eles viram o tamanho do negócio. Eu acho que às vezes não é... Muita gente fala assim, mas não pode ser pessimista. Não é uma questão de ser pessimista. Uma questão que eu acho que é principal para nós de negócio, porque a gente é responsável, nós como líderes do negócio, a gente é responsável por uma cadeia de pessoas. Não é só o nosso negócio, a nossa remuneração, tudo que a gente construiu. Não, tem várias outras pessoas que construíram outras coisas, assumiram responsabilidades por estarem dentro do nosso negócio. Então a gente é responsável por um monte de pessoas. E com isso a gente tem que estar à frente à frente que eu digo, não na frente do mercado, mas sim de olhos no mercado para ver para onde que tá indo, o que que tá acontecendo. Então a visão, cara, a visão é o quê? Para onde que o mercado tá indo? E a visão, às vezes, ela não tá só aqui dentro do país. E outra coisa, tem coisas que eu enxergo e você não enxerga, e tem coisas que você enxerga e eu não enxergo. Então, por exemplo, construir uma equipe que eles tenham autonomia e abertura para falar com você. Recentemente, um funcionário, ele teve uma ideia. E aí, no começo, eu digo... Faz sentido. Não faz sentido nenhum. E ele insistiu. Eu disse, pô, bora. Deu certo. Ou seja, às vezes eu não tô enxergando aquilo dali, mas como ele tem a autonomia de ficar insistindo, bora, Giovana, bora, insistindo, deu certo o negócio. Então, criar uma equipe que tenha capacidade de pensar, né? Então, às vezes quando começam e dizem assim, como é que resolve isso aqui? Eu disse, não sei, você tem capacidade para isso, vai lá, me traga a solução. Então, você ir estimulando essa ideia de que eles pensem, que eles não têm um problema de errar. Às vezes, por exemplo, erram. Às vezes existem erros e todo erro cai no bolso do funcionário, do empresário. Todo erro no bolso da gente. E aí, às vezes, acontecem alguns erros, eu respiro 3, 4, 5 vezes. Eu digo, não, mas a pessoa acerta mais do que erra, tá? Porque se ele tiver o medo de errar, ele não vai arriscar. E se não arriscar, não evolui. Não evolui. Então, é criar uma equipe que... Teve uma funcionária agora que ela errou pesado, um prejuízo gigantesco, que ela chegou chorando, que não sei o que não sei o quanto. Aí eu, não, tranquilo, vamos resolver. A gente conseguiu encontrar uma solução meio termo, que a empresa não ficasse tanto no prejuízo. Mas eu mostrei pra ela que ela acertou durante anos. Ela teve um errinho, o problema é que quando ela erra, o problema é sério. Sim. Ela é do financeiro, né? Sim. Então, quando ela erra, o erro é sério. Então, dar essa autonomia, essa liberdade, mostrar pra eles que errar faz parte do processo. Se a gente erra, imagina uma pessoa que tem um pouco menos experiência, né? Que a gente. E eu acho que a gente também tem que ter a humildade de perceber que, cara, se a gente tá sempre certo, tem algo errado. Tem algo errado. Tem algo errado, porque a gente não pode ser a pessoa que tá sempre certa. Inclusive, com esse rapaz que ele insistiu, na reunião, eu disse, pessoal, insistam. Se tu acredita em muita coisa, insista. Por mais que ninguém naquele momento comprou a sua ideia, se você tá acreditando muito, insista. Porque às vezes aí sim vai dar certo. Sim. Não, e faz total sentido. E eu acho que justamente esse cenário de clubes de empresários, é justamente por causa disso, que nós, como empresários, a gente tem esse fardo solitário. Às vezes a gente não tem com quem conversar, a gente é uma carreira solitária.
E esses clubes, eles acabaram nascendo por quê? Porque eles viram que a necessidade dos empresários comunicarem com outros empresários, trocarem as dores, fazerem tudo isso acontecer, e essa união dos negócios, esse mix de coisas que podem se complementar, isso começou a crescer. Tanto é que hoje já é um modelo de negócio que talvez vá abrir até na Nasdaq uma empresa disso, que era só de clube de negócio, só referente a isso. Por quê? Enxergaram visão. Enxergaram que o mercado estava indo para esse caminho, enxergaram que existia ticket alto, enxergaram que existia muitas coisas boas que daria para transformar negócios ali dentro. Então hoje tem empresas de clube de negócio que essa empresa é sócia de várias empresas aqui dentro, com marca, com tecnologia, sendo conselheiro e assim por diante. E a partir disso criou-se um ecossistema gigantesco por causa disso. Só que, claro, quando tu tá na mesa com esse monte de gente, tu não é a pessoa mais inteligente da mesa. E eles também não são. E tá certo. E tá ótimo. E tá certo porque, assim, eu tenho uma pequena frustração. Por isso que eu faço parte de grupos de empresários. Eu adoro falar de empresa. Eu adoro falar de dinheiro. Eu adoro falar de faturamento. Eu adoro. Assim, eu consigo falar 20 horas seguidas numa boa, tá? E aí, quando você vai numa reunião de amigos, você vai falar de quê? Não dá pra falar de negócio. Não dá pra falar de negócio. E eu me lembro uma cena, eu fui chamada pela Empíricos para falar sobre comportamento do consumidor. Legal. Uma especialização, uma pós lá. E aí, não é por questão de dinheiro, era a Empíricos me chamando. Então eu tava, né? Aí eu toda empolgada, aí eu na mesa com umas amigas minhas, e elas falando de marca, de blogueira, que não sei o que, que não sei o quanto. Aí eu toda empolgada querendo falar. Aí eu disse assim, meninas, vocês conhecem a Empíricos? Não, eu disse, Não. ah, tá. Ou seja, então, no grupo de empresários, você se comunica, você consegue falar com pessoas que falam o mesmo idioma e tem os mesmos problemas que o seu. Porque às vezes você compara a sua empresa com a empresa editada do outro, Sim. com aquele faturamento de milhões, de bilhões, nem milhões, porque milhões não é difícil. Eu sempre digo, difícil é o primeiro milhão. Difícil. Depois que você fatura o primeiro milhão, você aprende a faturar. Mas você compara com a outra e você diz, meu Deus, eu sou burro, eu sou incompetente. Mas aí quando você vai no mundo real, são pessoas como você. Que eles tiveram uma sacada que você não teve, você teve outra sacada que o outro não teve. Então, se torna muito mais real. É uma virada de chave ali que muda tudo. São pequenos E detalhes. muda na consciência. Não é nem, eu acertei ali numa oferta. Não, foi uma construção. Vários erros que eu entendi que eu não poderia fazer desse jeito, que a minha audiência não era assim, que meu produto talvez tinha que mudar. E quando eu regulei aquilo que eu encontrei, cara, tá ali, certo. Só que, claro, que a gente tem que estar sempre com um olhar de mercado. E outra coisa, Kelvin, uma coisa é você dizer, ajustei e agora deu certo. Mas você vai ter que ajustar pra Tem que sempre. ajustar pra sempre. Porque o mundo do empresário é assim, ó. Um dia eu tô rico, no outro tô pobre, num dia eu tô rico, no outro tô... Tá? Muito bom. E na tua percepção, assim, como que deveria ser um funil bem estruturado para vender educação hoje, assim? O que é que acontece, eu acho lindo quando alguém diz assim. Recentemente me disseram, por que tu não coloca só o anúncio de venda no tráfego? Eu disse, porque não vende, tá? Não vende. Antigamente vendia, mas antigamente. Venderia se você tem uma marca muito conhecida, uma marca muito forte, uma tradição muito grande, aí é mais fácil vender. Mas se você é uma empresa recente, uma empresa nova, você vai ter que primeiro atrair, para depois ele ganhar confiança, tá? Então, por exemplo, se eu chego para você e você nunca me viu, ei, compra aqui. Você vai, para você comprar a minha plataforma, você vai ter que ter isso, aquilo, outro. Eu vou dizer, peraí. Mas se a partir do momento que você me apresenta a sua plataforma, você me diz como é que ela funciona, você transmite confiança, você tem um carisma, você se comunica, aí vem a confiança em si. Aí aumentando a confiança, o engajamento, aí vem a compra, tá? Às vezes me diz assim, Giovana, esse dinheiro aqui que tá pro lançamento, por que tu não usa só para divulgar o produto e a venda ser direta? Eu disse, porque não vende. Se fosse fácil vender, eu não precisaria de todo mundo aqui. Se fosse fácil vender, eu gravaria um curso, colocaria o link no Instagram e venderia, tá? E tem outra coisa também. As pessoas acham que fazendo 2 livezinhas no YouTube vai vender milhões. Não é isso. É persistência, consistência, tá? Então, o que é que precisa? Você precisa atrair. Quanto mais pessoas você impacta, mais dinheiro você ganha. Isso é óbvio, tá? Por que é que o Neymar ganha muito mais do que a Marta no futebol? Não tem nada a ver com machismo. Eu sou feminista, mas não tem nada a ver com isso. A quantidade de pessoas que o Neymar impacta é muito maior do que a quantidade de pessoas que a Marta impacta. Quantas pessoas vão assistir um jogo feminino e quantas pessoas vão assistir um jogo masculino. Sim. É simples, tá? As coisas não são pagas pela importância. Tem a ver com oferta e demanda. Simples, acabou. Exato. Tem blogueirinha dançando que não sabe nem falar uma frase inteira porque ganha muito mais do que todos nós juntos.
Tem Então, empresário que cobra 1 milhão por almoço e assim vai. e assim vai, tá tudo Oferta e certo. demanda. Cada um vai desempenhando aquilo que sabe. E aí tem a questão de atrair e tem a questão da confiança. A confiança, ela não pode ser quebrada. A relação com o aluno. Então, confiança da marca, confiança do professor, confiança do que está fazendo o lançamento, para depois poder fechar a compra. Sem a confiança, ninguém compra. Sem confiança em É. Não faz total Porque não tem sentido. marca. Principalmente educação. Tem marca. Não, e é aquilo que a gente tava falando. As pessoas compram de pessoas. Compra de pessoas. Compram de pessoas. A não ser que seja uma marca extremamente pioneira, que tá no mercado há mais de 50 anos, tipo Coca-Cola, Fora das câmeras, eu dei o exemplo da CIMED. se mede. Que eu olhava os produtos na prateleira e digo, esse aqui deve ser produto de péssima qualidade. Deus me livre, eu não vou comprar um negócio desse. Aí tinha lá vitamina, e não sei o que. Eu não comprava. Quando o dono apareceu, eu já compro. Ó, aí João Abid, ó, comenta aí, vamos ver. Quando o dono apareceu, inclusive eu recomendo quando eu gosto e tudo isso, aquilo outro. Mas eu não comprava, porque eu não confiava na marca. E olha, a marca já existe há não sei quantos anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. Não. Assim como a Stanley também. Vendia, deu aquele boom, eles começaram a ver. Eles já vendiam, se eu não me equivoco, depois da Segunda Guerra. Na Sim, Segunda Guerra Segunda começou. Isso. Começou. E é uma empresa muito antiga. Só que aonde foi a virar, todo mundo começou a ver os produtos, qualidade, diferencial. Pessoas usando. Pessoas usando, e aí eles começaram, cara, pessoas usando, marca, pessoas. Pessoas vendem pra pessoas. Não é só Stanley, ninguém vai comprar só por ser Stanley. Hoje é, mas depois de muitos anos. Mas como é que eu aumento, escalo mais canais de E sempre foi assim. Sempre usaram modelos, artistas para representar uma marca. Claro, Sempre claro, foi assim. L'Oréal e outros, enfim. Só que agora vem os donos pra frente da empresa, Pra né? frente da empresa. A empresa deixa de ser a empresa e vira eu presa, quem representa. Era todo mundo querendo fugir disso há alguns anos, né? Sim, eu lembro muito bem. O que é mais importante que tu vê que aumenta a conversão nas tuas páginas de venda, principalmente quando a gente fala de educação, a gente tem diversos fatores, né? Aprovados. Aprovados? Aprovados. É A incrível. parte Dos depoimentos. dos depoimentos, o reconhecimento. E aí, o que é que a gente procura trabalhar? Aprovados que se identifiquem. Então, por exemplo, se sair um concurso para Pernambuco, eu procuro colocar os aprovados de Pernambuco. Se sair um concurso para São Paulo, eu colocar os aprovados de São Paulo. Se o concurso é de universidade, eu coloco os aprovados de universidade. Se o concurso é de banco, eu coloco os aprovados de banco. Porque aí isso chancela, né? Então, os depoimentos, os resultados, as transformações é o que vende mais pra gente. Sim. Então, assim que às vezes o aluno gosta de tudo, mas quando ele vê, opa, ela também trabalha, estuda, é mãe solteira como eu, a identificação com outra pessoa, tá? Porque uma coisa é a Giovana. Uma coisa é a Giovana falando que o meu produto é bom. Outra coisa é alguém dizendo, eu aprovei por causa do cronograma, eu aprovei por causa da didática, eu aprovei. Então, a indicação, porque o aprovado é uma indicação. Sim. É uma Tá? prova social, né? É uma prova Outras social. pessoas ali, realmente. E o gatilho da identificação, principalmente porque é incrível, no mundo de concurso, muita gente acha que com 30 anos está velho. 35 anos está velho, Não? tá? E aí quando eu mostro, por exemplo, que tem gente com 55 anos aprovando, 50 anos aprovando, 45, e mostro também gente jovem, aí eles começam a se identificar. E aí com a identificação eles se matriculam. E para eu gravar os depoimentos, a gente não tem nenhuma inteligência ainda que identifique os nossos alunos aprovados de todo o Brasil, porque os diários oficiais são inúmeros no Brasil. Então, a gente consegue colher depoimentos porque o aluno vem atrás da gente. E aí, eu vendo a ideia para o aluno que isso ajuda a transformar vidas, e é verdade, por inspirar. Ele inspira. Quantas vezes, por exemplo, o aluno conta a sua história, aí o outro aluno, o aprovado conta a sua história, e o outro aluno entra em contato com ele e diz assim, você não tem noção, você me inspirou, por causa de você eu comecei a estudar. Imagina a vida que ele impactou. Show. Não, e outra, ele sente que ele pode ajudar outras pessoas. Justa. É um senso maior, um propósito Que é o da maior. geração Z. É o da geração Z. A geração Z, ela quer isso. Propósito. Que é o propósito. E eu falo isso na minha daily, eu falo isso no meu treinamento de reforço de cultura. A quantidade de alunos. Um elogio bobo. Professora, por causa de vocês, a sua equipe é maravilhosa, por causa de vocês eu tô criando o hábito de estudar. Pá, eu mostro pra eles. Eles mostrarem que o trabalho deles é importante para a sociedade. E no final, a gente sabe que todo trabalho que ele é bem feito, ele é importante. Só que às vezes as pessoas não reconhecem, elas não sabem. Porque dinheiro é consequência de um bom trabalho. É a consequência de um bom trabalho. Dinheiro não pode ser objetivo. Dinheiro nunca é objetivo, é a consequência. Não pode, porque senão vem um monte de coisa errada, como a gente vê por aí, Sim. né? Eu acho que muitas pessoas às vezes não entendem que até mesmo o trabalho, que nem eu digo assim, não desmerecendo, mas a pessoa que limpa uma sala, ela é extremamente importante para uma empresa. Todo mundo. Cara, a gente tinha uma política que sempre valorizava bastante as pessoas quando a gente trabalhava nas outras empresas que estavam cuidando da nossa bagunça. Porque eu digo, cara, a gente vem e bagunça as coisas. A gente deixa a coisa suja, a gente vai, tem que arrumar. Cara, essa pessoa que a gente chegava, tava a pessoa às 7 horas da manhã limpando.
A gente chegava, dava um abraço, trouxe um presente pra ti aqui e tal. E a gente falava, no aniversário de final de ano, comemoração, todo mundo, pessoa mais elogiada, quem é que vai ser homenageado no final do ano? Pessoa que ajudou a manter as nossas bagunças o ano todo. Porque sem ela, isso aqui seria um caos. Justamente. Então, Justamente. as pessoas precisam entender, e justamente falando de equipe, gestão de pessoas, que o trabalho delas é muito importante. Impacta. Os guris aqui, todos eles têm autonomia de fazer as coisas. Eu brinco. Aqui é o único lugar que tu vai ter autonomia pra fazer muitas coisas que em outros lugares tu não teria. Só que tu tem a consequência e responsabilidade de lidar com os problemas que a tua ação vai fazer. Então toma cuidado. Eu vou estar ali sempre olhando, sempre aconselhando. Fez um problema, o problema não é teu, o problema é nosso. Eu sempre tenho que repassar para a gente errou, a gente vai ajustar, a gente vai corrigir. Vamos resolver. Fulano, em particular, tu fez isso e isso de errado. Tu vai ter que corrigir, não faz mais, muda essa forma, tá aqui uma possível solução, só que a tua responsabilidade é o quê? Eu subi um negócio novo, fiz algo novo, aquilo impactou não só o nosso parceiro, como vários alunos, e isso, eles enxergarem essa mudança, é maravilhoso, porque eles se sentem parte de um propósito, e de fato porque a gente é um intermédio, lá tá escrito, a gente é a ponte entre alguém que quer realizar um sonho e aquela pessoa que consegue ajudar. Só que para isso, eu brinco que acho que é dois extremos de um lago. A gente é quase que o barqueiro. Ó, vem aqui aluno, é através daqui, essa aqui é a plataforma, tu vai conseguir acessar. Esse aqui é o teu professor. Esse aqui é os teus professores do teu curso, aonde tu vai ter a capacidade de aprender coisas que foram muito difíceis ao longo da tua jornada, estudando, e isso vai conseguir te ajudar na tua aprovação. Então, e eu acho que passa de um lago pro outro, porque a gente ajuda a pessoa a comprar, a estudar, a ter acesso, e vocês ajudam ela na aprovação, no conteúdo. Então, a gente é o barqueiro daqui, vocês são o barqueiro de lá. Levam de um lado pro outro. E só voltando à pergunta que você disse, o que é que foi a grande transformação, só corrigindo, só acrescentando, cultura. Cultura. E a gente fala muito de cultura nos lugares, só que ninguém nos ensina como implementar. A cultura, ela é um conjunto de comportamentos e hábitos, valores, princípios. Então, como é que você constrói? Todo dia um pouquinho. Então, por exemplo, a reunião daily, que a gente tem todos os dias, 10 horas durante 10 minutos. A gente começa às 8h30 da manhã e vai no máximo até 8h45. É pelo Meet. Sim. Tá? É pelo Meet. Algumas pessoas estão no home office, algumas estão no escritório. Então, lá, diariamente, eu estou corrigindo, melhorando, dando ideias. No final, sempre, alguém quer falar alguma coisa? Às vezes tem um que quer, o outro quer falar, mas a cultura de venda e cultura de entrega. Tá? Na nossa empresa, até o pedagógico pensa em venda. Tá? Como criar um produto de qualidade. Por que o pedagógico tem que pensar em venda? Porque se ele não tiver um produto de qualidade, vai ter estorno. Se não tiver um produto de qualidade, não vai ter recompra. Não vai ter cliente satisfeito, não vai ter cliente aprovado. Não vai ter indicação, não vai ter... Então, é a questão da cultura. Cultura da entrega e cultura da venda. Todo mundo tem. Todo mundo pensa em venda. E falando em venda, tu acredita que hoje, qual que é o cenário ideal do mercado? É mais lançamento? É mais perpétuo? É um modelo híbrido? Eu acho que é tudo. Tudo? Tudo. Quem trabalha com online, quando a gente, por exemplo, quando eu tinha loja de fast food, tinha no Shopping Guatemi, tinha no Shopping Parangaba, então tinha 2 lojas ali, né? Hoje, as redes sociais, elas são lojas. Então, a gente tem no Instagram, a gente tem no TikTok, a gente tem o nosso mais forte é o YouTube, né? A gente tem em todas as lojinhas. Aí você me disser qual? Lançamento é muito bom porque ele dá um boom, tá? E o perpétuo é bom porque ele dá uma constância, uma tranquilidade. Então, hoje a gente trabalha com os dois. Sim. A gente tem, por semana, umas 80 a 100 aulas no YouTube, tá? E ela permite a gente ter o nosso perpétuo, porque acontece, todas as nossas aulas vão com venda no YouTube. Então, a gente entrega muito material gratuito, mas muita venda. A gente vende nos grupos de WhatsApp, a gente vende no individual, a gente vende no Instagram, a gente vende no Google, né? E faz os lançamentos. Antigamente, a gente fazia um lançamento a cada 3 meses. Agora não, a gente está fazendo um lançamento mensal. Tá? O que muda é só o modelo, o nome do evento, digamos assim, mas é um lançamento para vender o mesmo produto. Então permite uma constância muito maior. A gente corrigiu isso. Porque a gente tinha a crença de negócio de escassez. Não precisa de negócio de escassez. Precisa de escassez para aquele público. Mas se você atrair um novo público, esse aqui nem sabia que você estava oferecendo. Sim. Então a gente não precisa mais com essa oferta da escassez, que se falava muito no marketing digital antigamente. Sim. Tá? E como a rotatividade do concurseiro é muito alta, então isso é muito bom que a gente sempre atrai. E a gente sempre procura clientes novos.
A A gente gente tem um foca parceiro muito. que a gente tem um parceiro que ele faz lançamento semanal, só que é para colégio preparatório militar. Então, o colégio preparatório militar, ele tem uma janela ali que ele tem que captar o máximo possível. Então, ele faz lançamento semanal. E a estratégia é bem bacana que ele usa a questão de taxa de matrícula como um cenário experimental. Cara, experimenta com a taxa de matrícula aqui, é esse o valor e tal, e depois tu decide como vai pagar o resto. Só que a pessoa experimenta, coloca o aluno, normalmente é o pai que compra e o filho que acessa, e a partir disso, eles gostam tanto da entrega que eles perpetuam. Então, ou seja, passa o ano todo em faturamento, que é um cenário de recorrência muito mais bem previsto. Sim, Claro que é um modelo diferente, um cenário de educação diferente, mas justamente isso. O que que ele faz? Ele não perde nenhum canal. Quer fazer, ele faz a live, faz o evento, tem o perpétuo dele, que tá aberto sempre, qualquer um pode chegar e comprar. Tem os lançamentos, são canais de vendas que ele abriu. Assim como tem gente, por exemplo, que tem presencial e online. é. E o presencial vende muito bem. Então tu não precisa matar, mas a gente tem a crença assim, eu quero só 100% online. Não, depende muito do negócio. Tu tem que ver se a tua viabilidade do presencial realmente faz sentido, porque não Isso. adianta ter um presencial muito low ticket que tu não tem como custear a É. estrutura. Mas se tu tem um presencial que o ticket é alto, e aí tu tem um online que também se complementa, são canais de vendas. A Coca-Cola não tá só na distribuidora, só numa empresa, num supermercado gigantesco. Ela tá no boteco da esquina, ela tá no mercadinho baixa renda, tá no mercado grande, ela tá em todos os canais de venda. É. Entende? A Bala Fine também. Bala Fine chega a ter stand de Bala Fine no shopping, porque ela tá em todos os canais de vendas. Eu acho que essa denominação vale muito a pena, que é analisar os canais de vendas. Um não necessariamente exclui o outro. É. São complementares. E existem áreas, por exemplo, português e redação. É uma área que eu digo, meu Deus, eu seria bilionária. A português e redação, quem faz um bom trabalho está multimilionário. Está multimilionário, porque ninguém aprende português nunca na face da terra. E português é muito exigido em qualquer Em qualquer concurso, concurso. em qualquer Enem, em qualquer prova, né? Redação, então, Meu Deus. tem uma pessoa que eu sou fã demais, o presencial dela é um sucesso, o online mais ainda. E ela usa os dois modelos, com ticket alto, nos dois, tá? O online dela é R$ 3.500, Nossa, o online dela, top tá? demais. E a pessoa tem que fazer a recompra. E o pior que é assim, né? A pessoa faz o primeiro ano do Enem, não necessariamente aprova. Aí tem que fazer o segundo, o terceiro, tem noção. E quem paga é o pai. Quem paga é o pai. E qual é o pai com a condição, óbvio, que não vai pagar um curso sabendo que a mulher tem resultado? A Com mulher é um sucesso. Sucesso. Tanto é, as redes marista, colégio privado, são gigantescos, por causa que... Assim que se tiver algum professor de português, Aí, Andrezan, fica a dica aí, hein? Tá na hora de conversar com a Carranza, hein? Bom, vamos pro bloco 4, nosso último bloco, e aí agora a gente vai falar um pouquinho de tecnologia. A gente andou vendo aqui fora das câmeras algumas coisas bem legais e É. empolgantes, mas a gente vai falar agora de tecnologia, um pouquinho de plataforma e escala. E agora eu quero entender em que momento a Giovana ela já passou por muitas plataformas, ela já teve já assim, investi. investiu muito, já teve estrutura própria, nossa, ela já passou por muitas coisas nessa vida de empresária da educação. E em que momento você percebeu que a plataforma ela não era só um lugar de colocar aulas, não é só um depósito de aulas, vai muito além. Ela tem uma parte da educação, da preparação, tudo. Não é só uma coisinha, ela é muito mais. Praticamente foi assim. Em 2017, a gente fez um investimento de 200 mil para construir uma plataforma, Uhum. tá? Ali era ignorância mesmo. Não tinha noção, não tinha experiência. O que é que eu percebo hoje? Elas ficam rapidamente desatualizadas se eu não tiver um desenvolvedor. Só que você ter um desenvolvedor fixo é caro. É caro para você ter um próprio. E aí, depois a gente foi para plataformas mais conhecidas, né? Como a Hotmart, por exemplo. No comecinho, quando você tem um produto é bom, ela resolve teu problema, você tem um produtinho mais ou menos, mas também é uma plataforma muito engessada. Eu não conseguia fazer o básico do básico para poder atender as necessidades do meu cliente. Quando a gente começou a criar muitos produtos, eu já não conseguia mais crescer e escalar. Foi onde vocês apareceram, né? Então, nos meus cursos, eu já tinha tudo. Eu tinha cronograma, eu tinha técnica de estudos, eu tinha tudo isso, só que era tudo muito manual. Sim. Através das minhas aulas. Então, eu entregava para o aluno de uma maneira muito manual. Quando a gente contratou a EduStory, começou a ser automatizado. Aí ficou muito mais fácil para mim, tá? Antigamente eu tinha que montar não sei quantos cronogramas, eu tinha que me preocupar com a comunidade do Telegram, dos alunos. Trabalho braçal É um absurdo. trabalho braçal gigantesco. Eu tenho meu dedo torto.
Aqui, Tanto... ó. E tanto ficar no celular, tá? Então, com a questão da EduStory, ela começou a facilitar. Então, a Giovana começou a se preocupar com outras coisas. A Giovana não precisava mais gerenciar no pinga-pinga ali. Uhum. Então, eu sempre entreguei algo mais do que... Eu catava ali desde 2012, Kelvin. Eu rodava um papel e eu pedia para o aluno botar o e-mail e eu mandava material gratuito para ele pelo Outlook, de 500 em 500, tá? Então, a EduStory ela veio para facilitar. E ela se adequa totalmente para a gente, porque ela é voltada para a educação, mas não a educação de um advogado oferecer um curso, de um preparatório para concurso, para universidade, para Enem, para outras coisas. Então, e sem contar a questão da personalização, né? Tu sempre tá ali. Quantas vezes a gente não tem um embate ali, mas eu quero esse todo trabalho, mas eu quero para ontem, e assim vai, né? Vamos resolver. Vamos resolver. A EduStore, a gente ficou muito trabalhando nos primeiros 3 anos ali da empresa, a gente ficou trabalhando muito o que a gente chama do modo caverna. A gente nunca expôs para ninguém o tamanho da nossa estrutura. Só que a gente trabalhou muito no modo caverna, porque como a gente já tinha muito know-how de toda o track record que a gente teve, foi pós-graduação da PUC, caso do concurseiro, GG Concurso, muitas marcas a gente lançou do zero. Então a gente teve muito esse know-how de educação, e isso é o maior ouro, é a experiência. Aqui no Sul a gente fala muito que é a casca. Cara, tu criou casca, tu é casca grossa, né, entendeu? Então, tu já tem muita noção. Isso ninguém tira de ti. Isso ninguém tira. É um conhecimento que ninguém pode te tirar. Então, a gente criou o ecossistema da EduStore focado em educação. Então, não é uma plataforma, um e-commerce, não é um negócio... É 100% educação. E a educação preparatória, que é a educação que muda a vida, que a gente tem que estar em constante análise dos alunos. Tudo, são muitos dados e é muita responsabilidade. Tanto é que a nossa responsabilidade ela é gigantesca. São operações de milhões. E não é só questão de faturamento, é da entrega, é do pós, é do pré, tudo isso. E fora das necessidades. E ainda cuidar do mercado. Giovana, o mercado tá indo para esse cenário. Giovana, eu brinco que a gente ainda tem um aconselhamento aqui, que a nossa consultoria. Giovana, tem isso aqui. Giovana, tem aquilo ali. Giovana, vi que isso aqui tá com problema. Tem que melhorar. Então, toda essa consultoria, que inclusive já tem muita gente que quis comprar uma consultoria à parte pelo nosso conhecimento e educação, só que a gente não vende, porque o nosso negócio é entregar valor pro nosso parceiro. Porque o nosso parceiro hoje enxerga. Cara, a EduStore, ela não é só uma plataforma. A EduStore, a gente tem um acolhimento, a gente tem com quem a gente fala diretamente. A gente tem uma pessoa que é responsável pela marca, a gente tem pessoas que estão atendendo. A resposta da EduStore, ela é satisfatória. Por mais que quando eles errem, eles assumem também a culpa e também estão ali para ajudar. Estão na trincheira comigo. Não é simplesmente, tô com um problema. Tá bom, daqui 72 horas a gente resolve. Não, a gente, fiz isso, fiz aquilo. Qual que é a ação? O que tem que fazer? Como é que a gente faz para resolver? Qual foi o impacto do problema? Então, todo esse cenário que a gente construiu nesse ecossistema, a gente ficou muito na caverna, porque a gente tinha muito para desenvolver. Tanto é que muitas pessoas que vêm olhar a EduStore, elas olham, cara, eu achei extremamente completo, é muita coisa, é um ecossistema gigantesco. A gente deixou, o início da EduStore, a gente sempre soube que ela ia ser muito mais que plataforma. Então, a gente sempre colocou como tecnologia para educação, mas todo mundo procura como plataforma. Então a gente se denomina plataforma, só que a gente é muito mais. Porque o ecossistema é tudo. É a evolução constante, É a evolução né? constante. Evita que como fica aquele investimento que eu falei de 200 mil que foi jogado no lixo. A gente não conseguiu nem recuperar, né? E recentemente eu saí de uma empresa, de uma parceria que a gente tinha, justamente pela falta de suporte. Aconteceu um problema, reportei o problema, passaram-se 20 dias, eles não me diziam nada, eu ligava, não, tá dentro do prazo, nenhum feedback, nada. Aí a gente terminou desligando. E não acontece jamais isso com vocês. Sim. Até porque situações vão acontecer, não existe. A gente falha com o nosso aluno, alguma coisa. Não é nem falhar, são erros humanos. É um funcionário que está do lado oposto. A questão não é errar, né? É o que a gente está fazendo para corrigir. Justamente. E segundo, o que a gente está fazendo para que aquilo não aconteça mais. Sistema é sistema, tá? Se até um sistema... o WhatsApp cai, tá? Sistema é sistema. E aí é justamente... E outra coisa também, na própria Hotmart, a gente tinha muito problema de sistema. Muito problema. No final, a gente estava com um problema enorme. Muitas vezes os alunos ficavam sem aula e a gente nunca teve esse problema com vocês. Muitas vezes a gente ficava 2, 3 dias com o sistema instável em plataforma grande, né? Sim, e outra, faturamento, fora que vocês deixavam na mesa pros caras. E um atendimento que é um gerente de conta, que tu é só mais um. A gente já teve depoimento de outros parceiros. E aí, depois, quando a gente tomou a decisão de sair mesmo, definitivamente, aí eles correram atrás, mas a gente já tinha fechado com vocês e é 100% de satisfação.
Sim. Muito obrigado pelo teu depoimento, obviamente. E realmente nada combinado aqui. De Não. fato, isso tudo aconteceu. Tanto que eu tenho até um áudio teu, se eu não me engano, acho que foi uma semana que começou a rodar com a gente. E tem um áudio teu falando, ó, o pessoal tá gostando muito, os alunos acharam top demais, tá top das galáxias. E realmente esse é o nível de experiência que a É gente porque as procura equipes trazer. deram muito certo. Exatamente. As equipes deram muito Sim, certo. Eu tenho uma galerinha lá, os meus gêniozinhos, que eu digo que eles estão o tempo todo querendo aprender. Eles adoram aprender ferramentas. E vocês conseguem dar o suporte para que eles possam evoluir. Esse foi o modelo. Suporte em tempo real para a vida real, porque É. a vida real não tá num vou abrir um ticket, vou abrir um chamado e aí vou ter uma resposta, vai ficar num. Não, o que aconteceu? Isso, qual que é o problema? Esse, tá aqui a solução, tá aqui isso aqui que a gente tem que fazer, isso aqui já vou deixar, apenso que a gente vai ter que dar uma olhada. E olha que eu sou uma cliente chata, viu? eu acho que eu sou exigente em todos os aspectos. E a gente também trouxe dentro do Store um cenário de centralizar tudo que era principal e a gente quer fazer cada vez mais isso. Tudo que é principal para a operação. Porque eu acho que tu já teve esse problema e até vem essa pergunta, quais que são os problemas quando a empresa ela tem uma ferramenta de financeiro, uma ferramenta de X, uma ferramenta de Y, uma ferramentinha para cada coisa, que no final vira um guarda-chuva de trocentas mil ferramentas que não se comunicam. Qual que tu vê que é o maior problema disso pro empresário, no teu dia a dia? Não dá para controlar, não dá para você ter links diferentes, com logins diferentes, para você entrar em cada coisa. Até porque tem que existir uma rotina de supervisão. Né? O gestor ele tem que criar uma rotina de supervisão. Então, por exemplo, se eu tenho que entrar no financeiro, depois eu tenho que entrar na avaliação dos clientes, aí eu tenho que entrar na comunidade. Cada ferramenta é diferente, com login diferente, estrutura diferente. Sim. Por exemplo, a gente tem outra empresa e aí eu não quero duas plataformas, eu não quero que meu funcionário aprenda duas plataformas, porque isso diminui a produtividade dele. Então, se eu tiver tudo em um lugar só, aumenta a produtividade. Porque quanto mais coisas você dá para o funcionário ter que aprender, menos especialista ele se torna na situação. Agora, se eu tenho tudo em um lugar só, ele se torna conhecedor daquela ferramenta. A gente que trabalha com marketing digital, a gente paga muitas ferramentas, né? Sim. E às vezes fica difícil até de controlar o E elas custo, ficam porque são subutilizadas. E elas ficam subutilizadas. Então, uma ferramenta que faz 10 coisas, eu aproveito 2. A outra ferramenta faz 20 coisas, eu aproveito uma. Agora, se eu tiver tudo em um lugar só, eu consigo, além de diminuir custos, eu consigo utilizar de uma maneira adequada. E tem uma visão mais ampla, né? Que é aquilo que a gente estava falando. completa. Cara, média de tempo assistido dos alunos, 1h20. É bastante consumo para um aluno ficar 1h20. Ah, acabei de ver que eles estão 1h20 na comunidade por dia. Ó. Comunidade é a rede social. Vou já dar um carão neles. Vai estudar. Show de bola. E para quem usa plataforma genérica, que tu vê assim, as limitações, tu usou, viu muitas limitações. Qual que é a limitação que tu mais vê assim recorrente? Primeira coisa é a marca. Marca. O aluno, por exemplo, uma coisa é a Giovana vender aulas na Hotmart. Porque lá aparece Hotmart ou aparece sei lá o quê. E outra coisa é ter uma plataforma própria de uma maneira indireta. Sim. Então, acho que a confiança é muito maior. Eu acho que a profissionalização é necessária. E a EduStory permite isso. Sim. Quando eu vejo pessoas que já estão... Um dia desse eu vi um professor anunciando como se vender por uma plataforma dessa fosse vantagem. Ela botava assim, as aulas estão em tal plataforma. Eu não sei de onde aqui na cabeça dele agrega valor isso. Sim. Entendeu? Porque ao contrário, isso tira a profissionalização da coisa. A partir do momento que não aparece, que aparece como se fosse a estrutura toda própria, porque dá uma confiança muito maior para o aluno. Profissionaliza a casa. Sim, não, com certeza. Eu acho que também tu tem a maleabilidade quando tu tem o que a gente chama de white label, tua marca própria. Justamente. Pô, não faz sentido. Eu ser a Carranza, tenho lá uma empresa, já tá num patamar... Aí eu digo para meus alunos que eu matriculo 50 mil alunos, que eu tenho 50 mil alunos ativos, digamos assim, com plataforma dos outros. Não passa difícil, credibilidade. Não passa uma credibilidade, né? Tu tem que ter tua marca própria. Tanto é que, por exemplo, Coca-Cola, todos eles têm o próprio LMS, o white label, deles, para treinar os próprios funcionários e tudo mais. Eles têm ali dentro, né? Então eu acho que esse cenário de ter um white label, ele traz muito mais autoridade. Cara, tem uma plataforma própria nossa aqui, tu tem um acompanhamento nosso, exclusivo. E tem outra coisa também, por exemplo, recentemente me perguntaram, e por que tu não desenvolve a tua própria? Eu disse, eu não quero essa dor de cabeça na minha vida. Inclusive, essa é a próxima pergunta que eu vou fazer. Pois faça. Qual que é o maior problema de quem tem plataforma própria? A gente já teve parceiros aqui, a gente já teve as respostas deles, só que eu quero entender na tua visão, que também já teve esse problema. Já. E qual que é a maior dor de cabeça que tu enxerga, assim, tendo plataforma própria? Quando dá um problema, que eu vou ter que concentrar energia nisso, então eu não me preocupo, não é uma dor de cabeça que eu tenho, essa dor de cabeça é sua. Com certeza. Tá? Então,
Já aconteceu uma vez em uma plataforma que a gente tinha própria, sabe quando você tem uma estante com todas as aulas e todas as aulas caem? Aham. Tá? Todas as aulas caíram na plataforma. Você imagina um cursinho preparatório com mais de 50 mil aulas? Pá, todas caíram. Enlouquecido. Então, a gente teve uma equipe que ficou mais de 4 ou 5 dias subindo as aulas. Naquela época era individual, manual. Então, esse trabalho da plataforma própria de desenvolver, porque elas vão ficando obsoletas, Sim. tá? A tecnologia vai ficando obsoleta. Só o custo fixo de um desenvolvedor não pagaria, tá? Então, eu prefiro muito mais concentrar energia naquilo que eu sei fazer e Produto, cuidar do deixar aluno, oferta. e deixar venda e deixar o que eu não sei fazer, o que eu não sou especialista para outras pessoas. Sim. Eu sei o que eu quero da plataforma. Mas como vai fazer isso aí não vai ser problema meu. Eu tenho muito clara essa visão aí, Sim. tá? Tem que ter um parceiro de qualidade, um parceiro bom. Esse é o cara que... Porque, convenhamos, até os maiores negócios, empresas gigantescas, de bilhões de faturamento, elas têm parceiros para determinadas áreas porque não faz sentido nenhum elas terem. Eu não quero ter essa Não é o preocupação. core business. Qual que é o coração da empresa? É o quê? É o cuidado com o aluno, é o curso, é a aprovação. Não é tecnologia. Não é. Tecnologia é o quê? É o intermédio. Eu preciso de um parceiro bom, que vá suprir minhas necessidades. Então, como eu não quero ter essa dor de cabeça, eu prefiro ter um parceiro. Sim. E isso em todos os aspectos da empresa. Uma vez um funcionário até brincou e disse assim: ai, professor, isso aqui eu sei e você nem sabe. Eu disse, por isso que eu te contratei. Se eu soubesse, eu não precisaria te Se eu contratar. soubesse, fazer dia. Porque tem coisas que eu não quero aprender. Giovana, tu quer aprender qual material? Não quero não. Tá? A vida da gente que é empresário, a gente já tem diversas coisas para resolver durante o dia. Então, quanto mais eu conseguir delegar, não delargar, delegar para concentrar energia naquilo que é importante, maiores vão ser os resultados. Bom, baseado nisso, a gente teve também, óbvio, parceiros que fizeram isso, de ter plataforma própria. Claro, que também existia um cenário que não existia uma do História da Vida, também era muito o nichado, recente. era o recente. Esse negócio de você ter plataforma, antigamente quem tinha cursinho em 2013, 2014, tinha que ter próprio, não tinha outra opção. Não, e outra, não basta só um desenvolvedor, tu começa a ter mais desenvolvedores, a hora do desenvolvedor é bem caro, porque é uma hora especialista. Hoje tem a IA que ajuda a facilitar, mas na entrega o desenvolvedor continua sendo caro. Então tudo isso acaba tendo um custo altíssimo. E fora que o desenvolvedor ele não está olhando para o mercado digital de educação. E aí, o mercado está mudando, o desenvolvedor está ali resolvendo os problemas no incêndio. Ele não é especialista na área. Não é especialista na área, né? Então acaba sendo isso. Minha amiga, estamos chegando ao fim deste lindo episódio. Quero te agradecer mais uma vez pela tua presença, foi sensacional o nosso papo e gostaria que tu deixasse um recado para aquele nosso empresário que a gente sabe que está ali na lida, está naquela escalada difícil e, obviamente, te agradecer mais uma vez por esse Muito obrigada pelo convite e sempre que precisar a gente está junto. A mensagem que eu dou é o seguinte, eu acho que todos nós enfrentamos problemas, mas a gente tem que analisar quais são as outras opções. Né? O mundo do empreendedorismo ele é cheio de altos e baixos. Tem vezes que a gente tem vontade de jogar tudo pra cima e a gente descobre que não tem o que jogar, não tem outra opção. E eu vou dar a mesma mensagem que eu dou para meus alunos. Quais são as outras opções? Você vai fazer um concurso? Não vai. Você que é empreendedor. Eu já fui servidora pública 8 anos. Não foi bacana. Tinha ansiedade, não era o meu mundo. Eu queria isso aqui. Essa adrenalina diária é o que me preenche. E aí, se você para refletir, a única maneira de você ter quantidade de vida e, com o tempo, qualidade de vida é empreendendo. Então, é continuar nessa caminhada, fazer belas parcerias, ter uma comunicação franca, direta, para a gente poder alinhar e ter transparência nos relacionamentos, que eu acho que aí os relacionamentos vão durar por anos, assim como eu espero que o nosso também fique. Que ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma satisfação imensa de ter por aqui. Espero que mais pra frente a gente grave um outro episódio falando de qual foi a mudança, olhando pro nosso anterior de... eu tô com vergonha do que eu falei há 2 anos. Isso aí. Vamos fazer isso. Giovana, muito obrigado pela tua presença. Obrigadão.